Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem. Para algumas aqui já me conheceram da primeira turma, outras ainda não, Renata, Maju e Flávia também. Não, eu assisti a aula, então assim, foi quase como se eu tivesse conhecido. Então tá bom. Não sei se Maju e Renata tiveram possibilidade de ver, mas acho que é importante saberem um pouquinho quem eu sou, rapidamente. Não sei se vocês viram, mas quase 30 anos de carreira com recursos humanos, como executiva de RH, passei 20 anos na L'Oréal, trabalhei antes da L'Oréal em telecom, em startups, e Cera Johnson, Souza Cruz, então outras empresas, mas minha grande história foi dentro da L'Oréal, onde eu passei por todos os subsistemas e negócios da empresa, como RH. E eu estou há 1 ano e meio, trainee de empreendedora, que eu brinco, começando uma nova carreira, virei 50, e aí falei, ou eu aposentava, ou eu vivia outras experiências para ver se é realmente desse lado que eu quero ver o ecossistema corporativo, e por enquanto eu digo que sim, e a Coroa é uma grande parceira nesse processo aí comigo. Então, a gente fez acho que um grande bate-papo na nossa primeira sessão, acho que é importante, eu queria muito ouvir de vocês, quem estava aqui, o que ficou, como ficou, para a gente fazer um fio condutor para hoje, porque hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre liderança feminina, falar um pouquinho de histórico, falar de autoconhecimento, de como a gente conhece as nossas emoções, então vamos bater mais papo ainda do que a gente fez da outra vez. Quero saber se vocês começaram. Bom dia, Rê. Acho que a Rê entrou aí. Se vocês já começaram a mentoria, eu não sei, porque o primeiro módulo foi falando um pouquinho do processo de mentoria, então não sei se já foi o match, se vocês já começaram esse processo, também ouvi vocês. Se vocês se reuniram de alguma forma, se vocês trocaram um pouco, e como é que vocês chegam aqui? Queria um pouquinho ouvir vocês. Lu, vou começar aqui, vai. Vou pegar aqui. Vai, eu achei a Lu puxando aqui comigo. Bem, do primeiro encontro, né, ele foi fantástico, né, deu feedback na finalização. A gente ainda não começou a mentoria, né, então acredito que está nos steps ainda de RH, né, para as próximas iniciativas. Eu confesso que eu não me reuni com as meninas, né, não fiz o exercício, mas eu refleti muito de tudo que a gente discutiu, né, esse processo interno de reflexão, isso eu exercitei comigo mesma. Como você colocou, eu acho que a gente precisa dar esse passo da gente se reunir, fazer as trocas, né, para realmente a gente fazer a mudança, né, ser um agente de mudança. Por aí, a gente falou bastante disso, né, Rê? É o que eu falei, eu não vou fazer uma palestra, não esperem isso de mim. Então, é provocação, é conversa, e é mais de vocês do que puramente. Eu vou facilitar essa conversa até passando para vocês um pouco da minha experiência, que sentei no mesmo lugar que vocês, senti as mesmas dores que vocês, e como o meu tempinho de planeta posso ajudar nesse processo. Acho que a gente vai ganhar muito isso, e a Rê trouxe uma coisa, que é a reflexão. Eu fico feliz. Vocês saíram reflexivas, isso já faz uma mudança um pouco de comportamento, porque eu acredito muito que começa na gente para conseguir mudar qualquer coisa, no outro, no grupo ou para a sociedade. Renata, é Érica, tá? É Érica. É Érica. Foi a Érica, desculpa. Ai, que doida, eu estou achando que foi a Rejane. Desculpa. Não, fica na paz. Eu fico. Já me chicoteei. Vocês vão ver que eu falo assim da impostora, já está aqui, ó. Já acendeu meu gatilho. É verdade, a gente falou muito da questão dos sabotadores também. É verdade. Muito. Desculpa. Mas obrigada, Érica. Acho que você trouxe isso da reflexão. Obrigada. Quem mais? Bom, acho que eu, né? Bom, a gente trouxe, acho que o principal é a troca, né? Acho que a troca ela é sempre positiva. A gente tinha falado um pouquinho, né, do papel da mulher na sociedade, né, os desafios que a gente encontra, saúde mental, que é um fato relevante, né, como a gente trabalha o nosso, mas também das pessoas que estão no time, a questão de compreensão da mensagem, né, pedir para o outro repetir o feedback, para você ver se realmente ele entendeu a mensagem que você está passando, né, estilos de liderança. Então, foi um pouco que eu saí da última, mas para mim, acho que sempre o mais rico realmente é a troca.
Quem mais? Bom, eu ouvi a aula, né, porque eu estava de férias no primeiro encontro, mas o que eu gostei, né, de tudo foi muito, muito rico, mas a parte que a Lu trouxe, né, e você também comentou sobre a diferença da nossa postura entre o mentir e o liderado, né, qual é a abordagem, como é a linguagem. Acho que isso é um ponto bem desafiador para a gente, né? Saber o limite, é tudo muito, né? São as nuances, como que a gente consegue fazer essa separação e ser efetivo, né? Porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Nossa aqui, de pensar na carreira de quem a gente vai mentorar, né? Nessa discussão. Gostei muito do exemplo que você trouxe, né, Renata, se não é um lugar para o cara, você vai falar, né? Olha, você está no lugar errado, né? Ter essa coragem. A gente teve essa semana também, né? O nosso team building, a gente falou muito sobre isso, né? Sobre coragem, cabeça e coração. Então, eu me desafiei aí com o meu compromisso em coragem. Eu acho que é um ponto que preciso trabalhar, porque realmente penso muito no outro, né? Como passar a mensagem sem destruir a vida do outro, né? Você tem que conseguir chegar no ponto, mas tem que ter o olhar para a pessoa, né? Porque querendo ou não, tem um funcionário, mas tem uma pessoa por trás, né? Legal. Esse team building foi do quê? Do comitê executivo? Vocês fizeram? Sim. Foi desculpa, tô falando. Foi da diretoria. A gente teve o primeiro team building para a gente falar um pouco de alguns princípios de liderança. Então, uma primeira quebra, assim, vai para a gente tem uma dificuldade muito grande de estar junto, que não seja para agenda de resultados, e aí a gente conseguiu se reunir para isso. Que legal. E interessante, não sei se é um mote, o que ficou, né? Da coragem, a cabeça e o coração. Tem muito a ver com os valores de vocês também. Eu li bastante. Legal. Vamos? Alguém mais? Vamos começar? Vamos. Então, eu ia falar que eu compartilho muito da Flávia, só porque também vi a reunião online ontem à noite, mas... Imagina. Tamo junto. Tamo junto. E vocês já começaram sexta-feira quente, então... Gente, já estamos no ritmo. Tá passando para vocês? Tá no Nós Tá na Somos? primeira tela do Nós Somos. Tá passando. Tá. Então, a trilha delas, esse é o programa, a gente está aqui nessa jornada, né? No módulo 2, a gente vai falar muito de autoconhecimento, hoje, inteligência emocional. Como eu falei, não vou ficar falando o que é cada passinho, a gente vai passar por isso, mas muito de discutir e vocês se verem em situações onde o autoconhecimento poderia ajudar vocês e como a inteligência emocional pode ajudar vocês. Acho que é muito nesse processo. Então, vou pedir muita participação de vocês, trazendo a experiência. E o que eu falei, tá? É sempre os pontos de dores, gente, para a gente discutir aqui, se vocês quiserem. Acho que aqui é um lugar seguro e um lugar para que a gente possa discutir isso. O momento que vocês estão passando, que a outra pessoa pode estar passando e a gente pode estar discutindo e aprendendo juntos, tá? Então, vou falar um pouquinho de histórico, que eu acho que é importante. Eu falei muito por alto, não era nem o do primeiro módulo falar sobre isso, mas eu acho que é importante trazer histórico, porque a gente fala muito de liderança feminina, mas a gente não fala desse histórico e de muitas coisas que a gente vem galgando, que a gente consegue, já conseguiu, ainda falta muito, mas também não olhar esse copo tão vazio. E, às vezes, a gente mesmo, como mulheres, não sabe dessa história inteira. Então, eu vou pegar algumas partes do mundo, algumas coisas do Brasil. Então, se vocês tiverem dúvida, trocar, isso é muita novidade para vocês, se vocês nem se davam conta desse processo todo, tá? Então, quando a gente fala de mundo, gente, vamos lá na pré-indústria, né, onde as mulheres já desempenhavam papéis importantes na agricultura. Não sei se a gente lembra, se a gente quando a gente estudava, de olhar isso. Eu sempre ficava ouvindo assim, a mulher não trabalhava. Não, a mulher trabalhava. Lógico, com o papel, né, da casa, das crianças, de tudo, muito mais forte, mas tinha um papel na agricultura muito forte. Na Revolução Industrial, elas vão para as fábricas, e aí a gente vê isso em filme, às vezes de uma forma muito estereotipada, mas isso vem da Revolução Industrial para cá. Tem um movimento no mundo sufragista, né, que é a questão do voto. Isso é muito importante, porque para o Brasil isso foi bem depois, a gente está falando de, vou botar ali, mas 37, 38,
é uma loucura, que tem menos, vamos botar, 90 anos, isso, que uma mulher tem direito a poder votar, né? Ela não tinha esse direito. E isso já se falava bastante lá atrás, então esse momento de você ter essa força de mulheres já lutando para esse espaço, então, isso que eu te digo, tem muita gente lutando para estar onde a gente está hoje. E eu acho que a gente precisa honrar isso. Na Primeira e Segunda Guerra Mundial, eu acho que ali foi um marco, pode ser na dor ou não, mas para mim é um marco grande. Eu venho de família que passou por Primeira e Segunda Guerra, de ver mulheres substituindo os homens na frente do mercado de trabalho. E às vezes, a gente esquece muito disso. Então, ver pessoas que não tem mais homem, então agora vamos botar essas mulheres, vamos ver se elas têm capacidade ou não. Muito no teste, né, gente? Não vamos negar isso. Mas tem um lugar ocupado. O movimento feminista dos anos 60 e 70, muito forte, nos Estados Unidos, muito forte, Europa, nos direitos reprodutivos, da igualdade salarial que vem se falando, as leis contra a discriminação e a favor da igualdade, de ser igual à questão salarial. Se falava muito da questão salarial, pouco se falava da questão dos assédios, das questões dos espaços, isso veio muito mais para cá, num tempo mais contemporâneo, mas já se falava assim, já se via a diferença muito clara, cara, que a gente não trata da mesma forma. Fim do século XX e XXI, aí a participação e um crescimento de lugares onde a mulher não estava e passou a estar, e principalmente na educação. Tá? E no final da década de 2000, do ano de 2010, não sei se vocês conhecem o movimento Me Too, que foi dali, desse movimento muito forte de falar de assédio. O que é assédio, como é que faz, como é que passa e o que a gente precisa fazer. E aí veio leis, veio posicionamentos, algumas coisas começando a falar, mas eu estou falando há 15 anos atrás, gente, que a gente começou a falar de assédio. É muito recente isso. Tá? E a parte contemporânea a gente tem no mote, lógico, de diversidade, a parte de gênero muito forte. E principalmente nos programas apoiados de STEM. STEM, não sei se vocês conhecem o que significa, vocês sabem o que é? Que são as carreiras técnicas. Então, ciência, tecnologia, matemática. Então, programas onde mulheres começaram a ter destaque. Se chama STEM. E pouca gente fala sobre isso. Então, quando a gente olha lá atrás, pessoas na ciência, mulheres desbravadoras em matemática e tecnologia, mas não se falava tanto, e aí tem todo esse programa de posições de liderança, e tem mulheres muito fortes nesse mercado, que o mercado sempre foi muito mais masculino nesse processo. E pandemia para cá, realmente, aí foi uma conversa muito mais forte, diretiva, e eu acho que o posicionamento das mulheres de entender a sobrecarga que ficou. Porque aí você trouxe o trabalho para dentro de casa, a casa está ali, passou a ter 24 horas de uma função junto com um trabalho, e como é que a gente se posiciona, e até do próprio homem se vê, né? Até dentro de casa. Né? Acho que foi essa uma grande mudança, eu percebia muito isso. Eu vi, não sei como é para vocês, quem vivenciou nas experiências de vocês, homens não aguentando estar em casa. Muito, de ver a rotina que não se enxergava. De ver a rotina de escola, empregada, compra, pegar, buscar, até da orquestrar quem tem, né, o auge do nosso privilégio, motorista, babá, mas não conseguia nem enxergar como isso funcionava. E muitos falavam em reuniões, assim, claramente aberto, eu não consigo ser produtivo, eu não dou conta. Eu falei, mas como é que a sua esposa dava conta? Como é que as pessoas que estão na sua casa dão conta? Então, essa provocação veio muito na pandemia. Alguma novidade para vocês aqui? Alguma coisa que vocês não tinham escutado? Ou, às vezes, essa reflexão de parar e falar, caramba, gente, como a gente rala, como a gente vem de muito tempo e como muitas mulheres fizeram muitas coisas e que a gente precisa honrar isso. Como é que isso fica para vocês? Vou dar comentar aqui. Na minha casa eu vejo uma dinâmica um pouco diferente, então às vezes eu tenho dificuldade em enxergar algumas coisas, né? E por que eu tô falando isso? Meu pai faleceu, eu era muito pequena, né? Tinha 4 anos, então sempre tive uma mulher muito forte ali, que é minha mãe. Então já cresci numa casa muito feminina, né? E aí casei, enfim, e com meu marido a gente se divide muito. Então, hoje, na realidade, ele até toca mais as questões da casa pelo horário dele do que eu. É óbvio, acho que eu tenho a organização maior, né? Eu fico com a cabeça ali,
Mas, né, entre buscar, levar e cuidar, enfim, tem uma questão mais dele. Então eu não tinha esse olhar dos homens da pandemia que você colocou. Para mim foi algo que eu parei para pensar agora. Tinha muito, eu via muito. E via eles estressadíssimos. Eu olhava, e eu tinha casais, né, executivos, né, juntos na L'Oréal, se permitia não ter na mesma hierarquia. Você vê a mulher estressada e cansada, como sempre, mas lá plena. E ele completamente desestabilizado. Era impressionante ver aquilo e mostrar, que é isso que eu acho que é importante. Que bom que você consegue ter essa divisão, Lua, em casa. Mas é o que você falou, o planejamento deve estar na tua cabeça. Ele está te ajudando nessa execução. Mas são poucas, assim. Não sei se mais gente aqui tem essa vida. Eu, por exemplo, sou mãe solo de uma família de mulheres também. Então, eu não tenho a figura masculina. Masculina é meu filho, de 13 anos, aqui. Então, quem me ajuda são mulheres, eu ajudo, são mulheres. Então, eu venho de uma engrenagem muito feminina. Fala, Rê. Falar que, assim, a minha dinâmica familiar hoje é parecida com a da Lu. Meu marido super compartilha muito. Concordo, sou a cabeça e tenho que mandar ele ajudar, e ele tem a percepção de que eu tenho que pedir ajuda e não que ele tem que fazer. Mas acho que eu venho de uma família um pouco diferente. Tipo, meu pai e minha mãe trabalhavam, minha mãe era professora e dava aula à noite, e meu pai ficava com a gente em casa. E o meu pai era aquele que falava: não, você vai estudar para você ser o que você quiser. E eu sou engenheira, então com 18 anos, se morar fora de casa, o meu pai chorava e minha mãe não. Então, minha mãe, tipo, vai. Então, acho que tem uma outra dinâmica, mas que levam, né, e que vão moldando a gente para outras coisas. Eu sou a que largo meus filhos. Falar, quando chegar essa hora, eu falei para a Maju essa semana, eu vou empurrar. Eu vou falar, vai lá e se vira, mete as caras. Então, acho que tem formações diferentes. Sem culpa, né, Rê? Acho que esse é um processo. Sem culpa nenhuma, mando eles terem DR com a diretora, com a professora, com a coordenadora. Falo, vai lá, meu, resolve. Maravilhosa. Regiane. Rapidinho, acho que para complementar a perspectiva, eu tenho uma relação de divisão, de equilíbrio super presente também com meu marido, mas eu me descobri, assim, recentemente, diria, há 2, 3 anos, que eu centralizava muito mais do que eu precisava. E que eu, fui criando um monstro, assim, porque ele estava apesar dele dividir as tarefas, ele dividia as tarefas que eu permitia, na verdade, que ele dividisse comigo, porque eu acabava assumindo muito mais do que eu precisava, e aí foi num cansaço, assim, muito extremo que eu entendi que eu não precisava, sabe, realmente assumir tudo, porque ele estava ali para dividir comigo, né. E apesar de termos aquela troca, as coisas mais pesadas mentalmente, eu estava sempre carregando. E não é só a execução, né, às vezes a gente carrega uma carga mental muito grande em termos de tarefa e responsabilidade. E aí eu falei: "Uau", né, preciso equilibrar isso. E aí a gente foi ajustando com conversa, mas eu acho que é uma característica nossa de às vezes trazer ainda que a gente permita a divisão, né, das tarefas, eu tenho a impressão de que a gente ainda carrega um pouco do peso maior da responsabilidade pra gente, sabe. Ou da Tem uma culpa, né, educação se por puder trás, dizer né, Rê? assim. Tem uma educação por trás. A mulher do cuidado. A mulher que tem que fazer. Você olha assim, a mulher que cuida dos filhos, que cuida da casa, que cuida da escola, que cuida da educação, que cuida do mínimo básico ter em casa ali, do máximo, né, nem mínimo, e que cuida dos pais, né? Tem a finitude, você vê que são sempre mulheres. Então, e a gente não quebra. Isso é um processo de quebrar. Essas reflexões fazem a gente quebrar um pouco essa coisa. Tem que ser assim. E não tem que ser assim. Olha os exemplos, vocês têm maridos aqui que provavelmente foram educados diferente de outros homens. E os homens são feitos para servir. E a gente a cuidar deles já que eles servem. Então, tem um mindset muito diferente aí para quebrar. Fala, Maju. Eu acho que mas eu acho que a Érica estava na minha frente. Vai lá, Érica. Tá bom. Eu super rápido. Eu não tenho filhos, né? Então eu não posso contribuir muito com a dinâmica de mãe. Mas eu lembro de um call que eu estava numa outra empresa e na pandemia eu estava falando com
um líder, e de repente a gente estava numa conversa super importante, de repente ele fica branco, para tudo, e depois ele volta. O filho pegou a furadeira e ele falou, ele ligou a furadeira na tomada, ligou a furadeira, aí ele falou assim, quando minha mulher não está aqui, a vida é um caos. Então, claro, a gente deu risada, né, por conta da furadeira, né, mas e no ar-condicionado, graças a Deus, mas um pouco para contribuir, e eu achei também um pouco do que a Rê falou que ressoa também em mim. Eu acho que recentemente, né, e eu tô falando, eu tô com 40 anos, eu demorei muito, acho que eu tenho um nível de aprendizagem um pouco lento, porque com quase 40 anos eu fui aprender que eu preciso ser cuidada, porque de alguma forma ali, estrutura familiar, amigos, namorados, enfim, eu estava sempre cuidando, então de repente eu falei, nossa, eu tô tão cansado, não é possível que eu tô chegando aos 40 anos tão cansada, e aprendi que eu preciso ser também. Todas, a gente precisa pedir ajuda, esse é um processo, a gente vai falar. Érica? Olhando para a minha criação, a minha mãe, ela não teve estudo. Ela veio do Nordeste, né? Foi construindo a sua vida, casou com meu pai, e engraçado, ela era a líder da família. Todas as decisões partiam dela. Apesar de não ter estudo, meu pai, né, tinha mais estudo com elas, mas as decisões e os pesos era dela. E nós somos em 4 irmãos, 2 homens e 2 mulheres. E ela sempre exigiu mais de mim e da minha irmã, tá? Sermos independentes, temos estudo, temos nossas decisões, não dependemos de pessoas, né? Então, ela, da forma dela, no instinto dela feminino, ela fez esse empoderamento nosso. E hoje em dia, né, eu e minha irmã, a gente conversa do tema, né? Que ela deixou de preparar os meus irmãos. Ela pensou tanto na gente e eles não têm o preparo como nós temos em relação a ser mais desenvolvidos, a poder auxiliar melhor suas famílias, né? Porque na cabeça dela nós precisamos estar mais preparados que eles. Isso é interessante, todos os relatos que vocês vêm trazendo e eu comparando dentro do meu ambiente familiar. A gente sempre tem que fazer mais. Sempre tem que fazer mais. Você não é suficientemente boa. A gente precisava aprender a ser suficientemente boa no que dá. Isso é difícil, porque a gente vai no 8 ou 80. Se eu não dou conta de tudo, eu sou ruim. Uhum. E não tem. Entre 8 e 80 tem tanta coisa e a gente tem que aprender isso. Bem interessante. Catarina, depois a Rê. Eu até só quero contribuir também com algumas experiências acho que algumas pessoas aqui têm até uma história muito parecida com a minha de ser criada por mãe. Eu fui criada por mãe e por causa de mulheres, tá? Então, mulheres sempre poderão fazer tudo. Na minha casa era defendido isso. Pode levantar parede, desentupir vaso, pregar parafuso. Nós não precisamos de ninguém. Minha mãe sempre defendia isso e eu acho que no final era muito bom, foi muito empoderador, mas ela acabou criando 2 mulheres muito autossuficientes que têm problemas para pedir ajuda. Eu tenho muito problema para pedir ajuda hoje e acabo assumindo uma carga de trabalho em casa muito maior do que eu deveria, digamos assim. Embora meu marido, eu não posso reclamar, ele é uma pessoa igual, eu acho que a dinâmica é muito parecida da Lu, da Rê, ele está mais em casa que eu, então ele acaba buscando as crianças, levando as crianças, faz almoço, cozinha. Eu falei para ele, a gente só vai ter filho se aprender a cozinhar, porque a gente precisa dividir mais alguma tarefa, não dá para eu fazer tudo sozinha, mas no final a organização de tudo parte de uma cabeça, e isso cansa, né? Eu acho que essa carga mental que a gente vem assumindo de trabalho, de organizar a casa, de organizar as coisas, de lembrar as coisas, acaba drenando a gente. E é como você falou, a gente se cobra para não ser o suficiente, ser só a média, a gente quer ser sempre o mais que a média. E isso eu acho que a coisa mais interessante que eu já ouvi, assim, as comparações de mulheres, as mulheres falam, os homens fazem o suficiente, eles são promovidos, as mulheres têm que fazer muito mais para poder serem promovidas.
Isso é péssimo. Por que a gente não pode ficar satisfeito e dizer assim, olha, eu faço o meu trabalho muito bem. Não, eu fiz meu trabalho excepcional e eu quero um aumento. Não, eu estou fazendo meu trabalho muito bem, eu acho que eu mereço ser reconhecida. É isso, ponto final. Só que a gente sempre está se cobrando, né? Por que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o 10, não é o 7, o 7,5. Muito, isso é exaustivo, sempre tá né? E devendo. frustrante. A gente sempre está devendo. A gente sai do ponto de partida devendo. Isso é péssimo. Mas isso é a partir do que a gente acredita. Exato, do que a Para gente pensar, ninguém está cobrando a gente Não a sair a 150. Isso é O uma problema é que a gente quer sair a autocobrança, 150. né? Exatamente. Quando a gente começa a aprender que não precisa sair a 150, sair a 80 e pegar o tranco na rampagem, você chega no 100, 150, tá ótimo. Se o homem sai a 10. Exato. Tranquilo exato. e feliz. Ele E nem feliz se abala, ele lá. sai a 10 e vai ver o que vai acontecendo no caminho. Derrubando o prato, e mó feliz. E a gente não, lá ó, no malabarismo. Uma vez eu vi um filme que eu adoro, que é um filme com a Sarah Jessica Parker, que chama Eu Não Sei Como Ela Consegue. É um filme muito bom para a mulher, até, que ela tenta dar conta de tudo, e fazer, e ser executiva, e ser mãe, e se cobra. E aí ela falou uma frase que eu fiquei me pegando, e eu acho que a vida das mulheres é meio isso. Nós somos malabaristas, e a gente fica jogando os pratos tudo para cima. E vai lá, vai pegando. Aí toma filha, joga mais uma bola. Toma o trabalho, joga mais uma bola. Vai lá, maneja. Até uma hora que uma bola cai. E aí a gente fica aterrorizado. Meu Deus, a bola caiu. E agora? Acabou. Acabou o mundo. Não, não acabou. A vida segue. E hoje tem nome quando a bola cai, né? A gente está falando de saúde mental, a gente está falando de burnout, a gente está dando nome a coisas que há 10 anos atrás, vou botar até 10, porque é menos, a gente nem falava. Ou o estereótipo que tem, é a maluca, é a desequilibrada, é o workaholic, é a histérica, a mãe histérica. Isso a gente precisa quebrar. Isso a gente precisa quebrar. E a gente vai a mãe falar brava. A mãe brava. Meus filhos falam que eu sou brava. Deve ser, Catarina, na visão deles, né? Desculpa, deve ser, porque é o que eles olham. A gente tem que tomar cuidado como é que a gente vai para o mundo. Sim. Esse é o grande ponto. A gente não se preocupa, às vezes, com isso. Porque a gente está tentando fazer o melhor e a gente espera que todo mundo reconheça isso. E aí é a grande frustração que a gente tem. Nem todo mundo vai reconhecer, nem todo mundo está saindo no mesmo ponto de partida que a gente. Não, então, o importante é que a gente se reconheça que estamos fazendo o melhor. Eu acho que isso é o mais importante, na verdade. Né? Melhor para quem? Vai, Rê. O que eu ia falar é que a gente pode criar um clube das mulheres que precisam aprender a ser cuidadas no grupo. Tô dentro. Pode me incluir, mas o que eu ia adicionar era até como usar esse grupo, né, num ambiente de troca, de segurança. E eu falo assim, porque o meu relacionamento com a Lu é muito mais antigo e a gente tem um nível de intimidade muito grande. E assim, ela já vem lá de trás, né? A gente tá quase 12 anos juntas, então a gente tem bastante intimidade, mas ela já falou para mim, ela falou, você precisa aprender a pedir, você precisa deixar-se cuidar, né? Deixar que alguém se cuide. E às vezes para mim é muito difícil, porque é isso, acho que a gente tem um papel de ser forte, né? Tipo, a gente é forte para não ser a histérica, a chorona, a desesperada, sei lá, qualquer outro estereótipo. E muitas vezes a gente está ali segurando. E falo que tipo, assim, o final do ano passado foi super complexo, né? A Lu de licença maternidade, eu assumindo tudo, e teve uma hora que eu já estava assim, eu só chorava, né? Então, estava no desespero. E a minha vulnerabilidade para o time foi a melhor coisa que eu tive, porque assim, eu tive um nível de acolhimento bizarro, assim, era tudo que eu precisava, talvez, mas que para mim ainda é muito difícil. Me deixar nessa acolhida, né? A gente acha que não vai ser acolhida. A gente acha que a gente vai ser julgada. Eu não acho que a gente não acha que vai ser acolhida, acho que a gente acha que vai ser julgada pela fraqueza. Você de mostrar vulnerável, né? Flávia. Vou trazer só um ponto um pouquinho diferente das meninas, né? Que aqui em casa era uma situação inversa. Sempre o Thiago tomou frente de tudo. Então, eu não tinha que me preocupar com nada, né? Assim, a questão muito engraçada. Mercado,
que nem a Catarina falou, ele até brincou, ele falou, eu precisava aprender a cozinhar, senão a gente ia passar fome, né? Que eu não tenho talento na cozinha. E aí, o ano passado, ele teve, né, um aneurisma e meu mundo veio abaixo, né? Eu falei, e agora? Como que eu vou fazer? Eu sei fazer isso, né? Eu me questionei. Será que eu vou dar conta? Porque como ele sempre foi o apoio ali, né, e fazendo tudo, eu falei, gente, eu não sei preço de nada de mercado. Como que eu vou fazer? Sabe quando o mundo desaba, né? Eu falava, eu não vou dar conta, né? Ele estava sempre aqui. E aí foi o mundo de, né, mudança do 0 ao 100 em 4 segundos, né? Num domingo de manhã, minha vida desaba. E aí ter que fazer isso, né? E pedir ajuda, tive que pedir ajuda, né? Minha sogra e sogro dentro de casa e conviver com isso e saber que fala, não, agora eu preciso desse apoio, eu não vou dar conta sozinha, né? Eu tinha ele agora, mas graças a Deus está tudo bem, ele está aqui junto, né? A gente está família toda junto, mas foi uma experiência muito assim de desafio. O primeiro pensamento foi, não vou dar conta, não sei fazer. E aí, né? Sim, consigo. Precisei da ajuda. Vamos dar os passinhos juntos com quem pode me ajudar. E aprendi muito. Sou uma pessoa muito mais forte hoje, né? Então, só dividir esse Com certeza. Para sua família, para tudo. Mas é isso. Sim. Mas você já partiu achando que não ia dar conta. Independente da posição que está. Quem dá conta acha que também não está dando conta, e você que não precisava, cara, eu não vou dar conta. É sempre no negativo. A gente acha que nunca vai dar certo. E a Renata trouxe um ponto, acho que eu falei da primeira vez. Não, o que vocês querem deixar de legado desse grupo? Vai além dessas 2 horas todo mês que a gente vai estar junto das mentorias. É o que vocês querem fazer desse círculo aqui. Porque vocês precisam se ajudar, vocês precisam manter isso aqui como um lugar, como eu falei, seguro para essas trocas, que é muito importante, e outras mulheres que vocês vão impactar aí dentro, na Viralis, mas para fora. Porque esse é o papel de vocês. Então, assim, não deixe o dia a dia tomar essa conta de vocês, senão o trabalho não vai faltar. Mas vocês não estão aqui à toa, e vocês estão numa empresa que vocês deveriam, assim, sabe, tem um trabalho bonito, muito, é uma empresa majoritariamente feminina, vamos botar assim, na sua essência, tem liderança, assim, de 50% a 60%, não sei se ainda é esse o número, Maju, mas é isso que eu vejo de liderança feminina. São poucos, lógico, Pharma tem isso muito mais fácil, mas não é. Vocês vieram de outros mercados, sabem o quanto é diferente isso. E valorizar, vocês estão tendo essas horinhas para vocês estarem aqui entre a gente para poder falar disso, dessas trocas e aprender. Porque cada vez mais que tem essas trocas, vocês conhecem um pouquinho o outro. E aí a gente trabalha melhor junto. Isso é fundamental. Entender como uma Catarina funciona, de onde a Luciana partiu, de que tipo de família, do que aconteceu com a Flávia, com a Érica. Isso aqui muda muito a forma da gente se relacionar no dia a dia. Não perde isso, não. Isso é muito importante para vocês, tá? E principalmente para o time de vocês. Aqui eu trouxe um pouco de histórico do Brasil também, mas a gente veio falando, isso não impacta, né? Tem o STEM também, tem mulheres muito fortes na ciência, na tecnologia, na informática. O Me Too também veio com muita força aqui, só que a gente tem uma questão de ditadura militar muito forte, a gente teve a questão do voto, o direito só em 32, a consolidação de CLT com licença maternidade, eu estou falando de 45, gente, sabe? Então, são movimentos, assim, o pós-guerra, o que bateu aqui para a gente no Brasil, movimentos ganharam forças, mas lá para a década de 60, 70, gente. Eu estou falando de 50 anos. Então, tem muita coisa ainda para a gente fazer, mas eu sempre falo, olha esse copo cheio, porque tem muita coisa que a gente já conseguiu espaço, e olha assim, está aqui com vocês, líderes de uma empresa com um papel super forte de impactar outras mulheres para trazer em patamares diferentes do que quando a gente começou lá atrás. Quando eu comecei lá atrás, eu sou mais velha provavelmente que todas aqui, era muito masculino. Era muito. Lugares onde eu achava que eu podia estar, que eu queria estar, eu não poderia estar. Eu não poderia estar. E hoje isso nem é conversado, porque hoje a gente pode estar onde a gente quiser. Lógico, nem sempre bem aceitas, a gente sabe disso, e a gente vai falar um pouco sobre isso, mas depende muito da nossa postura, um pouco que a Maju trouxe. Cara, acho que eu aprendi tarde. Não importa, você entendeu que você precisa pedir ajuda.
Isso para mim já é, cara, você já vai ganhar aí uma década em um ano, sabe? Quando você começa a entender que você precisa pedir ajuda em todas as áreas da sua vida. Como para mim foi um processo que eu vou dizer para vocês. Eu aprendi literalmente a pedir ajuda há 1 ano e meio. Literalmente, assim, literal. Pedir ajuda eu achava que eu pedia. E eu não deixo de pedir. Mas quando eu me via mudando, transição de carreira, mudando tudo, saindo de uma posição de diretora executiva, vindo para uma outra realidade, eu falei, não dou conta, não. Eu preciso dar, eu preciso. E eu vou ter que falar para as pessoas que a Renata não é aquele projetinho de Superwoman falido que eu tentei segurar por muito tempo, e muita gente faz isso, não deu certo. E eu sou muito mais feliz hoje, gente. Olha só, 1 ano e meio. Então, não se julgue não, Maju, porque eu com 40, eu queria ter a mentalidade que eu tenho hoje. Eu acho que você já vai sair muito mais rápida do que eu nesse processo. Então, por isso que é um prazer poder estar falando com mulheres para encurtar esse prazo, esse períodozinho. E quem às vezes me olha e fala, isso aí está bem resolvido há 50 anos. Não, que tive que dar conta sozinha, que eu achei que tinha que dar conta sozinha, sabe? E não é por esse caminho, tá? Então, quando a gente fala que, apesar de toda essa evolução, tem um grande progresso. E a gente falou bastante sobre isso, esses estereótipos, que a gente precisa dar nome para eles, porque tem consequências desse estereótipo. Quando a gente fala da competência, a gente é questionado da nossa competência, sempre foi. Não vai saber. Vai ser engenheira? Mulher na engenharia? Não pode. A personalidade? É a maluca, né? A histérica, a desequilibrada, a aparência. Dependendo da roupa que a gente usava, a gente era taxada de alguma coisa. E papéis de gênero, também isso. Aí eu vou virar um homem para eu virar uma grande executiva. E aí você deixa o feminino um pouco de lado. E todo mundo é feminino e masculino, tanto o homem quanto a mulher, e a gente esquece disso. E muitas mulheres tiraram o feminino da frente e, cara, agora eu tenho que ser homem para conseguir chegar onde eu cheguei. E isso ficou muito enraizado em muitas executivas. Do terninho, da roupa preta, né? Preto e branco no máximo, da coisa quadrada, do salto alto. Não sei se todas vocês ainda usam salto alto. Eu já não uso isso há muito tempo. Então, lógico, tem lugares e lugares, mas eu sou de uma geração que eu tinha que estar de segunda a sexta-feira de salto alto. Confortável ou não, eu tinha que entrar em visitas internacionais impecável e monocromática, né? Eu venho de empresa francesa, gente, então vocês imaginam, se eu não tivesse de preto, cinza ou branco, era Amazônia. Então, fala, Maju. Eu ia falar, o meu problema nunca foi tanto o salto, né? Eu enfim, gosto da questão do meu tamanho, mas eu lembro até hoje de um feedback que eu recebi, eu estava indo super bem, então eu tinha atingido bastante resultados, e com base no input de uma colega para minha chefe, então a gente está falando eu, minha chefe e uma colega, só mulheres. O único ponto a melhorar, que eu precisava sorrir mais. Só que a verdade é que eu estava entregando tudo, porque eu estava assim com eu estava estressada também, né? Então talvez eu estava um pouco mais fechada, mais carrancuda. Então essa cobrança, às vezes, pela estética, né, do salto, da postura, para mim, uma vez, ela veio com o formato sorriso. E eu me questionei, fiquei... a personalidade. Você se questionou, com certeza. Exatamente. Então eu tenho que agora sorrir, sofrendo. É isso. Isso não é inteligência emocional, gente. Que é fingir que está tudo bem. Quantas a gente não finge que está tudo bem? Isso adoece. Isso super adoece. Rê. Só me lembrou uma fase importante que eu tive. Lembra-se da crise financeira do Lehman Brothers, quando quebrou nos Estados Unidos e tal. E eu trabalhava no Executive Search, que 70%, 80% da empresa era mercado financeiro. E eu lembro que a gente recebeu uma ligação dos Estados Unidos dizendo, olha, hoje, né, tem um anúncio, a empresa de fato vai quebrar, todos os pagamentos são suspensos, e já veio um pedido de demissão de 80 pessoas para segunda-feira.
E era uma empresa super juvenil, bem juvenil, desde o CEO até, assim, pessoas muito, muito jovens, né, e muito agressivas, muito, né, oriented result, dinheiro na veia, e o perfil, a apresentação, todo mundo estava sempre na estica, todo mundo estava sempre de abotoadura, camisas com seus mercadinho financeiro, né, iniciais na camisa. Faria Lima, né, que vocês falam. É isso aí. E isso é lá ali em 2000, acho que era 2008, né? E aí eu lembro que logo depois que essa fase foi muito dura economicamente, e realmente foi um baque, assim, o presidente no Brasil, que era um francês, Patrick, ele me falou um dia na sala: quando eu ouço um pé arrastando, para mim é desmotivação. E aí eu falei para ele: poxa, você já parou para pensar que talvez não seja desmotivação, mas que talvez as pessoas estejam cansadas? Porque elas estão passando por um momento tão difícil, poxa, né? É quase que de sobrevivência. Ele falou: não importa, a gente tem que manter a aparência até nos momentos difíceis. E eu concordo, eu acho que é importante a gente mostrar certa força, mas a gente também tem que se permitir mostrar a vulnerabilidade. Isso faz parte. E eu acho que ali houve uma grande mudança, não só naquela Executive Search, mas em várias outras. Porque é quase que as máscaras caíram porque elas precisavam cair, para as pessoas saírem daquela prisão. E eu acho que, de alguma forma, a mulher sofreu muito por isso também, porque a mulher ainda não pode estar tão cansada, porque ela não faz a unha, porque o cabelo dela está diferente hoje, poxa, ela não teve uma boa noite. É mais fácil você perceber isso na mulher, quando ela está talvez sobrecarregada ou lidando com outras questões, e menos perceptível no homem. Então, eu acho que a mulher ainda que o mundo, que tem o mercado mudou muito nesses últimos anos, mas eu acho que a mulher ela ainda é percebida de uma forma um pouquinho diferente, mesmo que ela seja mais casual. Se repara um pouco mais, né? No cabelo, nas mãos, no pé, no porquê. E como se aquilo fossem sinais da sua capacidade de desempenhar e atingir bons resultados, né? O grande ponto, isso tem no mercado, isso não mudou, tá? Depende muito da cultura. O ponto é, o quanto a cultura, junto com seus valores, isso não pode te levar à doença. Então, lógico, eu trabalhei 20 anos numa cultura, numa empresa de beleza, então você imagina. Então, não adianta, tem coisas que eu não tem como questionar. Agora, aquilo não pode fazer mal. Aquilo não pode ir contra você. E quando bate, não tem, vai arrastar o pé, sim. Vai reclamar, sim. Vai ficar sofrendo dentro da organização e não largando esse ciclo, sem entender nem por que está ali. E questionando, e questionando, e questionando. Uma coisa que não vai mudar, que é o DNA da organização. É isso. Mas, tá vendo o olhar que ele tem? Você trouxe um ponto. Um homem, né? Hétero, top, provavelmente normativo, né? Privilégio total. Arrastar o pé é desmotivação. É desmotivação. Não, as pessoas estão cansadas, não importa. Põe aí a cara e vamos embora. Lógico que a gente tem que botar a cara. Vocês estão felizes em todas as reuniões que vocês entram? Não. Você queria dar respostas atravessadas para o seu chefe? Sim. Mas como é que a gente faz isso sem ferir o outro e você? Esse é o ponto, essa dosagem que a gente precisa entender, como é que a gente chega nisso. E aí, conhecendo a gente, que é isso um pouco do módulo de hoje. O autoconhecimento ajuda muito, gente. Muito. Então, eu brinco. Terapia não é para quem está, é para todo mundo. É para a gente se relacionar melhor com a gente e com o coleguinha. E com o mundo. Então, assim, a gente precisa se conhecer. E eu vejo muitos executivos hoje que não têm autoconhecimento. Assim, é impressionante. Não sabe os pontos de dores, não sabe os limites, não sabe até onde vão e não sabe por que se estouram, por que adoecem. Muitos aprendem só na hora que está quase morrendo. Muitos aprendem só isso, principalmente os homens. Aí, quando tem um infarto, alguma coisa, que fala, eita, tinha alguma coisa aqui. E a gente também tem isso. Então, a gente precisa aprender um pouquinho antes, fazer um diagnóstico e ver assim, isso não está legal. Como é que eu dou 2 passos atrás? Como é que eu dou 2 passos atrás? Porque, senão, é o que acontece aqui a partir desse estereótipo que a gente colocou aqui, uma desigualdade de oportunidade grande, tem preconceito, tem discriminação, tem uma questão de autoestima muito forte. A gente perde a confiança na gente, mesmo a gente achando que é super, mostrando que é confiante. Algumas pessoas nem acreditam que a gente é tão, com uma autoestima, às vezes, bem baixa, se surpreendem quando a gente é vulnerável, né? Quando a Renata trouxe, cara, eu precisei pedir ajuda, eu chorava todo dia, provavelmente muita gente se assustou.
não via você, de repente, chorar e do nada chora. Muitos funcionários meus, pessoas que trabalhavam comigo, me viam chorar e falaram assim, cara, agora deu merda, desculpa o termo. Ela está chorando, o mundo está acabando. E aquilo me fazia pensar, cara, não é que o mundo está acabando, é como eu estou reagindo com isso, gente. Como é que eu estou deixando chegar nisso aqui? Eu não posso deixar chegar nisso aqui. Então, isso que eu falo, esse aprendizado que levou algum tempo. Hoje eu não deixo chegar nisso. A gente vai falar de sequestro de amígdala, vocês já ouviram falar disso? Não é a amígdala da garganta, não, do córtex cerebral. Isso é super importante, porque isso tem a ver com fuga e luta, e a gente entra nesse quadro e é emocional, e não sabe, e a gente consegue evitar. Quando a gente se dá conta assim, está sequestrando minha amígdala aqui. Vamos voltar, dar 2 passos. Todo mundo já ouviu falar ou não? Eu vou falar um pouquinho mais à frente. Já? Não, tem alguns que não. Eu vou explicar um pouco sobre isso, que eu acho que é importante, por isso que a gente vai falar de emoções. E aí a gente vai falar muito de crenças limitantes, né? Que eu acho que é um pouco de todas trouxeram, do que eu estou trazendo também da minha vivência. Eu tinha coisas muito enraizadas que eu acreditava assim, muito certo que eu era... Eu sempre achei que eu era uma... Eu falava que era uma farsa, mas eu achava que alguém ia descobrir que eu não dava conta. Em algum momento eu vou descobrir assim, cara, ela não dá conta. E eu vivia com aquilo de nunca achar que eu não dou conta. O que eu fazia? Isso tem a ver com a síndrome da impostora. Tentava estudar mais, eu tentava fazer 1000 cursos. E aí a gente começa a observar comportamentos, porque eu precisava estar preparada para responder tudo, porque eu acho que eu sou uma farsa. Olha que loucura, olha que... Hoje eu estou com ojeriza até de ler, gente. Pra vocês entenderem assim, que eu botei a leitura, o estudo em outro lugar na minha vida, para não ser mais uma cobrança pela falta. Então, vocês têm claro essas crenças que vocês têm que limitam vocês? Vocês sabem lá, no fundo, o que é uma crença? Pode ser pessoal ou profissional, tem coisas que são pessoais também que levam, porque também é aquela coisa, eu não separo o pessoal do profissional. Ser humano só. O que impacta na vida pessoal vai bater no profissional e do profissional vai bater na vida pessoal. Então, são crenças que vêm com a gente e aí a gente fica, né? Que limita ações. Aí a gente começa a errar. Vocês vão perceber isso. E aí a gente vai no viés inconsciente dizendo assim, tá vendo? Tá vendo? Ah lá, eu sou uma farsa. E a gente vive nesse ciclo. Maju tinha levantado a mão. Eu não sei das novas crenças que eu tenho, né? Porque eu ainda estou trabalhando as minhas crenças antigas, porque é um processo longo, né? Mas é muito do que você falou também, eu sinto essa crença, mas sempre tem uma coisa nova a se descobrir, né? Porque é infinito. Então, se eu sei das minhas crenças, só aquilo que eu estou tratando, vamos dizer assim, né? Que eu estou ainda tentando quebrar um pouquinho. Mas é um processo, não termina nunca. Nunca, porque você vai achar novo. Por quê? A gente sempre se critica. Uma coisa que para mim foi um divisor de águas, isso já vem antes. Eu trabalhei com diversidade em 2010, onde a gente fazia projetos sociais, né? Era nem diversidade, quando eu falo isso. E a chegada do Gabriel, não sei quem ouviu, mas eu tenho um filho com deficiência, né? Ele tem 13 anos hoje. Então, ele me deu um divisor, um óculos para a minha vida e para a vida fora muito grande. Eu passei a olhar a potencialidade nas pessoas, em mim. Eu parei de olhar o que falta. Não que eu não saiba o que falta, mas isso me ajudou muito a não ficar forçando as minhas crenças limitantes e nem criando novas. Porque eu começo a olhar, quando eu estou para cair ou vejo que tenho dificuldade, o que eu tenho de bom? O que o bom me facilita para eu conseguir melhorar no que ainda tenho de gap aqui? Então, quando eu falo para vocês, eu sou trainee de empreendedora hoje, eu tenho que dar conta de tudo, coisas que eu não precisava. Eu tinha time, eu tinha secretária, eu tinha um monte de coisa. Hoje eu vou levar 5 horas para fazer um PPT e eu me acho a pessoa mais burra da face da Terra. Eu entro em IA, faço alguns estudos, todo dia eu percebo que eu sou burra. E aí o que eu tenho que perceber? Não, mas eu tenho muita coisa boa. E toda hora eu me puxo. Pega lá os seus 5 pontos fortes. Não sei se eu falei desse livro. Vocês já ouviram os pontos fortes? Não sei se, Maju, se vocês trabalham sobre o Clifton, os pontos fortes aí. Não. Eu acho que é interessante um trabalho. Tem um livro, Pontos Fortes 2.0, que é esse aqui. Cara, a Amazon você compra e ele tem o teste.
São 34 pontos, né, que a gente tem de desenvolvimento. E aí a gente começa a perceber que os 5 primeiros são o que fazem a gente realmente... É o que a gente raciocina, funciona e vai para o mundo nesses 5 que a gente não percebe. Que a gente tenta ficar acionando 30, 34, 29, e a gente tem mais fraquezas. Quando a gente fortalece esses, os outros se desenvolvem. Então, isso ajudou muito a diminuir minhas crenças, Maju. E quando vem as novas, eu paro e eu me resgato. Eu fico com isso na frente do meu escritório para lembrar coisas que eu não me dava conta que eu funciono. Isso é muito importante. Isso vai do autoconhecimento, para a gente quebrar um pouco esse ciclo. Porque síndrome da impostora, eu falo que é síndrome do impostor, todo mundo tem. O homem também tem. Às vezes a gente acha que não. Eles também têm, como a gente. Só que a gente veio de uma sociedade patriarcal, que a gente veio falando, né, desde o começo de hoje, a gente foi criada a dar conta, criado a fazer as coisas, criado a ter que cuidar do outro. Então, quebrar isso é difícil. Então, a impostora sempre vem aqui. Então, a minha impostora é do estudo, por exemplo. Eu tenho outras impostoras que são de ter pessoas para ajudar o tempo todo, ou de não assumir novas posições, por exemplo, porque acha que não vai dar conta e prefiro ficar e ter esse discurso, eu não quero ser líder, eu não quero crescer. Não que ela não queira, é porque ela acha que ela não vai dar conta de liderar pessoas. E aí a crença fica ali e ela começa a trabalhar e essa impostura fica ali o tempo inteiro no ouvido delas. Não sei se vocês se identificam. Isso é muito importante. Eu quero ouvir de vocês que crenças limitam vocês e se vocês não sabem, para um pouco numa reflexão depois daqui. E que impostora comanda vocês? Alguma comanda. Ou é do perfeccionismo? Muitos falaram aqui. Eu tenho que planejar as coisas. O meu marido executa. Então, assim, porque você não acha que ele dá conta. Só você dá conta. Isso é uma impostora. Que não vai dar conta. E quando ela não dá... Travou um pouquinho, mas voltou. Eu estava na dúvida. Acho que travou novamente, de novo, né? Uhum. No momento mais legal ainda. A crença. É o momento da gente pensar qual que é a impostora. Voltou! Ai, voltei. Eu falei, todo mundo travou? Chocaram, falaram, vou desligar agora que eu estou me sentindo a péssima pessoa. Assim. Mas é importante a gente diagnosticar isso. Se já pensar, vocês têm isso, claro, quem é a impostorinha que está aqui e que crenças limitam vocês? É importante partilhar, sabia? Porque essas crenças limitam até a relação de vocês no dia a dia. Lua? Bom, acho que o meu, né, a gente estava comentando aqui, mas nunca é bom o suficiente, né? Então, na infância, né, sendo cobrada por sempre tirar 10, né? Porque se tirou 9, por que era 9 e não 10? Né? Não faz mais que a sua obrigação. Então, acho que dentro dessa educação, que eu tento hoje fazer um pouco diferente com a minha filha, enfim, mas certamente eu vou errar também, né? Mães nascem errando e é importante errar. Então, acho que é um pouco isso, né? Sempre buscando melhor e nunca tá bom onde eu errei, enfim. E a questão da confiança, né? De delegar até onde delega, até onde vai, né? Seja na vida pessoal ou na profissional. Muito isso. E a gente tem que tomar cuidado porque essas crenças e essas impostoras também dificultam a gente a liderar, porque a gente também começa a esperar que os outros tenham a mesma postura ou entendimento que a gente. Sim. E aí os outros têm crenças diferentes, todos têm crenças limitantes, e todos têm impostores diferentes. Então, cada vez mais, quando a gente conhece, a gente se relaciona melhor. Paula. Em uma das terapias aí da vida, né, eu escutei algo que me fez refletir bastante, que
que muitas vezes fala assim, ai, não, deixa que eu faço, né? Ai, prefiro fazer, vou fazer aqui mais rapidinho, ai, porque aí o outro, até onde ensina, para, tal, ou, ah, não, fulano já tá sobrecarregado, também tá tudo bem eu me sobrecarregar um pouquinho mais, e aí eu tinha essa visão, era muito de tipo, eu tô ajudando o outro. Ah, eu tô ajudando porque aí tudo bem. Se eu ficar até mais tarde, tudo bem. Se eu não dormir essa noite, tudo bem. Eu me sacrificar e o outro não. E aí uma terapeuta me colocou num prisma que eu achei muito bom, que na realidade falou, não, você não está ajudando, você está se achando melhor, você está se colocando num lugar de melhor que o outro. Por que que o outro não é tão capaz quanto você para dar conta? Né? Então eu estava numa posição de, eu sou altruísta, de nossa, eu estou fazendo isso para ajudar, e ela me colocou, não, na realidade você está fazendo com que o outro não se desenvolva, que o outro não aprenda, né, e mudou muito minha ótica, assim, da forma como eu lido, porque era num sentimento bom e ela me trouxe um sentimento ruim. Eu falei: "Nossa, mas eu sou essa pessoa? Não, então espera aí, deixa eu rever aqui um monte de coisa, porque, não é esse lugar que eu quero para mim". Mas somos, a gente faz isso. A gente acha que o outro não vai dar conta, não vai fazer. E tem uma coisa que a maioria, né, tem que ser do nosso jeito. Que o nosso jeito é o melhor, é o mais rápido, é o que está certo, é o que deu certo até agora, vamos seguir assim. Então, quando vem alguma coisa diferente, a gente parte sempre do princípio de criticar primeiro. Precisa ter atenção também a isso. E a gente critica muito, né? Por que fez assim? Ué, você pediu para fazer o negócio. Deixa eu entregar como a pessoa acha que tem que ser. Às vezes tem uma outra visão que você não está vendo. E a gente fica muito dona da razão, ainda mais quando a gente vai crescendo, né? Subindo, né? Gerente, diretor. É assim, vai ser mais rápido. Tá bom, mas vamos chegar no mesmo lugar? Deixa o outro. Vamos abrir um pouco essa cabeça de olhar outras perspectivas. A gente não abre, às vezes, porque a gente acha que é melhor desse lado. A mulherada também é bem turrona. A gente precisa ter consciência também que a gente tem a mão pesada, mas a gente também é bem turrona, muito dona da verdade. A gente acha que a gente dá conta de tudo, sim, a gente tem orgulho disso, de não precisar de homem, de fazer. E isso é ruim, porque a gente enfraquece o outro e tem gente que se acomoda. Se ela vai dar conta, faça. Faça. Tá tranquilo. Não se abale. E aí você fica mais irritada ainda quando a pessoa fica fazendo do jeito dela ou não faz. E aí é um ciclo, né? Quantos relacionamentos tem DRs por causa disso? E a gente adora criticar, né? Rê. Eu ia falar que muitas vezes para mim é uma dificuldade, porque é um equilíbrio ali que a gente vai precisar e precisa ter no dia a dia, que é como não é necessariamente a minha vontade, a gente muitas vezes vai podando ou vai direcionando o time, porque a hora que a gente for levar para o acionista, né, para o CEO, você já sabe mais ou menos o como ele gosta, ou como ele precisa ver, ou que ele vai bater nesse ponto e que a gente vai tomar uma, e a gente fica ali, putz, mas será que se eu levasse, a gente ia tomar uma mesmo, ou não? Ou a gente tentou proteger de alguma forma e direcionar para isso ser menos dolorido. Mas eu acho que a gente vive bastante isso. Pelo menos eu sinto isso muito com o meu time. A hora que a gente vai falar, eu falo, mas você sabe que vai vir esse push, né? Vamos tentar criar um cenário que já leva? A gente pode defender esse, mas vamos mostrar que a gente pensou? E para fazer isso, a gente vai ter que precisar de mais alguma outra coisa? Mas dá a sensação de não dar liberdade para eles fazerem, para eles defenderem o ponto de vista deles. Que eu acho que é importante, que é essa coisa da honestidade intelectual, de você ser questionada como líder, de, cara, pensa diferente. Quando eu comecei também a entender que eu preciso ter gente melhor do que eu abaixo, minha vida foi outra no trabalho. Que eu não dou conta de saber de tudo, então eu preciso me cercar de gente melhor do que eu. E cercar de gente melhor do que a gente é ser questionado o tempo inteiro. Por que é assim? Quantas visitas, né? Por exemplo, eu passei muito por visita internacional. Quem veio de multinacional sabe disso. Eu fazia 50 slides, 350 backups. Que loucura! Sempre preparada, se eu for questionada, eu tenho tudo na mão. Quando eu começo a aprender, deixa ver como o time está fazendo. Vamos tentar ver?
Vamos ver? E aí a pessoa nem pergunta metade daqueles slides, tudo que eu estava preparada, nem tudo aconteceu. Essa coisa de não poder falhar ou não poder ter a resposta. Às vezes a gente não vai ter a resposta. E está tudo bem. Lógico, vamos tomar um que você falou, vai tomar um nesse sacode? A gente toma até fazendo 350 slides, não toma? A gente precisa se desprender de alguns modelos que a gente acha que deu certo e a gente fica levando e tentando. E o que acontece? A nova geração não tem a cabeça nossa. Então, eles questionam, mesmo eles nem fazem. Eles acham que a gente é tudo maluco. Não sei o quanto vocês são questionados pelos seus times abaixo. Cara, por que vocês fazem dessa forma? Por que vocês pensam dessa forma? Por que você te leva dessa forma? E alguns a gente tolhe, outros a gente consegue ouvir. Eu acho que é importante essa humildade, falar assim, deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Lógico que você não vai para o acionista desguarnecida. A gente também não é maluco. Mas a gente pode ir um pouquinho mais light, eu acho. Acho que a gente tem que aprender muito com essa geração que está chegando. Eu falo assim, O que eu ia falar que o meu posicionamento foi esse. Falo, gente, a gente defende esse cenário, tá tudo bem. Mas vamos levar o cenário que ele pediu e mostrar o quanto custa. E vai ficar na mão e na decisão dele do que é factível. A gente está falando que para o negócio faz muito mais sentido o outro. Então, mas para eles também é difícil, porque eles não queriam. Mas não dá. Falei, coloca. Dá e por que dá, quanto custa. E deixa a decisão. E quem está abaixo, às vezes, não sabe o que é estar numa reunião de conselho. Não sabe, gente. E aí a gente quer que eles entreguem coisas sabendo como é sentar lá e tomar as voadoras. Ou a gente gasta uma energia para treiná-los nesse sentido, e aí sim, nem todo mundo vai ter a musculatura, mas alguns vão conseguir subir rápido. E você vem trazendo para entender essa maturidade, porque tem outros que não vão compreender. E a gente quer que eles compreendam. E aí é uma loucura. E aí o que a mulher faz? Me dá que eu faço. Dá muito trabalho. Cara, tá dando muito trabalho de cara. Eu já estou vendo que aquele analista não vai fazer o negócio. Cara, pegar também para fazer, você não está ajudando essa pessoa. E outra coisa que a gente tem muito, né? Algumas são mais paternalista, maternalista, que eu falo. Tem decisões a serem tomadas que a gente fica postergando com o time. Lógico que a gente tem que ter cuidado com as pessoas, claramente. Mas tem outras que cuidado com a pessoa e não ter mais essa pessoa no time. A gente precisa aprender isso. E tomar decisões. Puxar pessoas, puxar o RH para perto, puxar o gestor para perto para entender isso. Porque às vezes a gente fica tentando levar pessoas que não têm o perfil da Mirados, por exemplo. Quantos vocês devem ter aí abaixo e vocês estão seguindo? Vocês estão sendo pressionados. Tem uma questão de sucessão muito grande nos times. Vocês não têm sucessores para vocês. Pelo que eu entendi, o que eu estudei de vocês. Nem todas têm, nem todos têm. É um trabalho que a Maju tem que fazer, mas não é um trabalho da Maju. É de todo mundo. De vocês. É de todo mundo. É muito mais de vocês do que da Maju. Ela tem que estar preocupada na sucessão dessa família, se eu fosse no lugar dela. Desculpa, Maju. Como é que fica isso aqui crescendo, crescendo, crescendo? Vocês têm que estar preocupados com isso. E, às vezes, a gente tem gente que não vai dar conta disso. Ou que trouxe a Miralis até aqui, mas não vai levar para onde vocês têm que ir. Então, esse tipo de decisão precisa tomar. E aí, se você tem crenças limitantes, você tem uma impostora, você não se sente segura, aí vamos voltar nas 3 coisas que vocês trabalharam nesse team building. Coragem. Como é que é coragem? Com a cabeça e o coração. Cabeça, coração, coragem. Eu não sei se tem essa ordem. Se tiver essa ordem, para mim, até super importante. Primeiro, a coragem, para você saber que você tem que fazer alguma coisa diferente. Traz para o racional para a gente organizar isso, mas não perde a essência de cuidar do outro. Sabe? De alguma forma. Mas o cuidar do outro, às vezes, é não estar mais aí, gente. É tomar decisões difíceis. Entre vocês não brigarem com as áreas. Porque, lógico que briga. Vocês falaram que não briga? P&D com marketing, o comercial com finanças, o próprio RH. Lógico que vocês brigam. E como é que a gente faz isso acontecer de uma forma melhor?
Quando a gente tem controle das nossas crenças, quando a gente trabalha essas impostoras, quando a gente consegue blindar elas. Isso que eu quero deixar como reflexão. Hoje acordei e não vou ter mais? Não, eu acordo todo dia. Eu acordei hoje preocupada, achando que eu não ia dar conta dessa aula. Olha que loucura. Se eu paro para pensar, é uma loucura. Mas eu acordei às 3 da manhã, abrindo meu coração para vocês, e eu tenho isso muito, eu sou muito transparente. E eu falei, aí fiquei, respirei, não deixei pegar minha amígdala, fiz minhas respirações e voltei. Eu falei, que é isso? Consigo ficar livre para chegar aí às 11, pode ser? Aonde? Que vai chegar às 11. Eu acho que foi só o áudio aberto. Fica tranquila. Foi o meu, meninas. Desculpa, porque eu recebi uma ligação e eu que respondi. É isso. Já alugou tua amígdala para resolver. É isso, já alugou. Fala, Lua. Eu estava lendo aqui um pouco os pontos, né, do chart, e acho que a gente tem aqui, né, esse ponto de desvalorização das conquistas, né? E aí, e até trazer uma proposta aqui para o grupo, né? Porque eu lembro lá atrás, acho que a Rê vai lembrar bastante dessa história, talvez a Érica também, a gente, né, crescendo como companhia tal, e aí eu lembro lá atrás quando a gente virou líder com Deprev em unidades, e aí eu ouvi isso do próprio, eu lembro, até na época estava o Manuel, falou, olha, a gente está crescendo, olha que bacana, estratégia tal, e aí eu lembro o próprio acionista falar, não, mas isso é pandemia, isso foi, a gente estava no lugar certo na hora certa, né, atribuindo para fora e não para o time interno, né? E a gente continuou no crescimento, continuou trazendo outras marcas, tal. E eu acho que tem uma questão muito forte do acionista aqui, né? Tem uma questão que muitas vezes ele não consegue trazer isso para o time, né? E para a gente, né? Que é a nossa liderança direta. Muitas vezes você fala, bom, eu acho que eu estou no caminho certo, eu acho que tá dando bom, mas não vem essa validação. Então, até, né, acho que dentro desse grupo que a gente está construindo muito forte, né, mas também pensando no trabalho que a gente vem fazendo com os outros diretores, como a gente consegue se apoiar e talvez trazer essa validação que muitas vezes não vai vir do líder imediato, né? Então, vamos aqui como grupo nos valorizar e valorizar nossas conquistas, porque no fim, por mais seguro que a gente seja, o ser humano precisa de uma validação de um segundo, né? Nunca a validação interna vai ser o suficiente, né? Sempre vai precisar. Todo mundo quer o tapinha aqui. Exatamente. Então, só um convite aqui para o grupo dentro do cenário que vivemos. E antes de passar, Maju, só uma coisa, é muito importante isso que você está trazendo, e principalmente, assim, acho que eu falei da última vez, cuidado para não criar duas bolhas, vocês e eles, vocês e os meninos. Faz ponte entre isso, traz isso para cá. Vocês precisam ser essa unidade, vocês aqui, forte, com eles, porque tem metade aqui é de homens, para fazer acionista entender, para fazer isso girar, vocês precisam estar juntos nessa unidade. Não é cada um sozinho nessa luta. Impossível. Impossível. Vocês não vão chegar lá sem todos estarem juntos aqui. Fala, Major. Nossa, eu achei assim, eu juro, eu tinha anotado aqui no meu caderninho, que não dá para ver, estava escrito aqui, validação e reconhecimento. E acho que eu até brinquei aqui no chat bingo, porque o que a Lu falou é exatamente isso. Eu acho que tem viver sem esse reconhecimento ou validação em um determinado nível é algo que a gente se acostumou. E parece, né, como grupo eu concordo, né, entre homens e mulheres a gente precisa, como grupo de diretoria, né, trabalhar essa questão, mas eu recebo muito mais essa necessidade das mulheres. Os homens não me trazem isso como porta-voz de RH ali, né? Ele vem puramente das mulheres e também vem um pouquinho adaptado também, né? Num discurso que começa, sei que não vou ter, mas sinto falta, né? Ou sinto falta, mas sei que não vou ter, mas não está lá, ainda não está aceito, né? E
E mesmo quando às vezes ele acontece, e por que acontece? É que às vezes ele acontece de uma forma que a gente às vezes faz um esforço tão grande, e ele vem num formato às vezes mais comedido, uma ou duas palavras ali, né? E a gente está vencendo ali uma batalha, né? E uma batalha que não é só sobre um projeto, sobre uma entrega, né? É uma batalha que envolve outros pilares, né? Uma batalha que, enquanto, né, estava com alguém da família doente, não pôde estar lá, priorizou alguma questão, né? É um mundo gigantesco que você está movendo para fazer alguma coisa, né? Mas eu concordo com a Lu, a gente precisa de alguma forma, entre a gente, criar esse hábito que hoje é um pouco ainda desconfortável, ele não é natural. O reconhecimento, ele vem tímido, né? E mesmo quando a gente recebe, eu falo até por mim, né? Às vezes eu recebo um reconhecimento e você fala, nossa, peraí, né? Você não está acostumada nem a receber, né? Então, muito menos falar, a troca ela não existe, né? Tem tanto para falar como para receber. Acho que a gente não tem a gente se desenvolveu com um olhar extremamente crítico, e que isso é muito perigoso, porque vai um pouco de encontro com o que você falou, Renata, de fazer slides de backup, os 300 slides para uma apresentação com 50 slides, a gente vai se preparando para sempre olhar as coisas de um senso tão crítico, mas tão crítico, que tenho certeza que daqui 5 anos a gente vai falar assim, nossa, por que eu fui tão forte, né? E a gente reflete isso nos outros canais, né? A gente faz isso com a gente faz isso com os nossos pares, que deveria ser, né, a nossa maior força ali para se manter bem na organização, e ele vai refletir com a equipe. A equipe vai sentir também a nossa facilidade em ser mais crítica do que a facilidade de ter um olhar mais leve, a predisposição. A gente replica o que está vivendo. Não tem por... Se vocês não recebem os feedbacks que vocês gostariam de receber, pare e pense que vocês estão fazendo o melhor feedback para o time de vocês. Provavelmente não. E tem uma coisa, assim, nenhum julgamento, nenhuma crítica, mas muitos CEOs, muita gente acima de conselho, não tem essa preocupação ou não sabem dar o feedback necessário, acham que estão lidando com gente já bem maduro, que não precisa disso, que pequenos sinais já é o tapinha nas costas. E a gente tem um grande defeito que pequenos sinais a gente não lê. Quantas vezes eu recebi feedbacks que passou batido? E aí eu fui reclamar, caramba, nem me elogiou na negócio. O que eu fazia também? O que eu faço, né? Se eu vou fazer uma apresentação ou alguma coisa, eu tenho sempre algum aliado que eu pergunto. Depois você me dá um feedback de como é que eu fui, o que foi, que eu preciso desse tapinha para melhorar. E aí, quando eu saía chateada, ele falou, mas ele te elogiou. Falei, em que momento? Não peguei. Falei, me elogiou. Quantos chefes falavam isso para mim? Você quer que eu te dê um abraço? Eu não sei nem te dar um abraço, se esse é a forma do feedback que você quer que eu te dê. Falei, nem é questão do abraço, mas eu também não tinha essa leitura. E vocês prestem atenção nisso, e vocês também não estão exigindo demais de pessoas que também não estão preparadas para dar feedback. E dão da forminha que tem que ser, da forma dele. Então, vamos respeitar qual é a forma. E aí, quando eu falo para vocês, essa unidade de vocês, se vocês começarem a se cuidar, gente, melhora muita coisa. E o cuidar vai disso, de elogiar, de oferecer uma ajuda. Estou vendo que você não está bem. Como eu posso te ajudar? Como a gente junto pode estar junto, até para tomar uma, que a Maju colocou ali. Sabe? A gente precisa. Não deposita numa única pessoa tudo. Eu fico até com pena do CEO. Porque eu não sei se ele sabe fazer. Eu te falo isso porque passei por vários CEOs. Não sabe fazer. E eu tenho certeza que a Maju deve estar lá. Você precisa, tem que fazer, você tem que aprender, blá, 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 e deve ouvir do conselho de todo mundo. Não consegue. Está no processo de autoconhecimento ainda. Está aprendendo a ser CEO na cadeira, gente. Vocês estão aprendendo a ser quem vocês são na cadeira de vocês também. Vocês não são 100% prontos. Vocês estão nessa ilusão, para. Vocês estão aprendendo a cada dia fazer o que vocês estão fazendo. Isso precisa. E tem uma coisa que a Lu trouxe, que eu deixei aqui até para vocês lerem, essa desvalorização. Assim, a gente tem essa mania de dizer que é sorte ou fracasso. Né? Não tem, desculpa, eu não acredito, não é sorte. Trabalhei para caramba, fiz 350 slides, eu deixei de dormir. Então não foi sorte. Eu me preparei, eu fiz um time inteiro parar para fazer aquilo.
Eu acho que isso é importante. E antes de te deixar, Rê, falar, tem uma questão da impostora. Vê se vocês não são assim. Por isso que eu falo das pequenas coisas. Quando alguém vai falar, nossa, seu cabelo tá bonito. Eu nem lavei hoje. Olha a resposta que eu dou. Nossa, sua roupa é linda. E num lugar, num brechó que eu comprei, super barato. Por que a gente dá esse tipo de resposta? Já menosprezando o feedback positivo que a gente recebe. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque a gente faz isso com muita frequência, gente. Com muita frequência. Isso é impostura. Dizendo assim, cara, não posso, não tá me elogiando, meu cabelo não tá legal. Nossa, você tá linda hoje. Nossa, eu tô péssima, não dormi à noite. Por que a gente não só recebe? Não sei se vocês se pegam assim, porque tem a ver um pouco do que a gente está falando, de ouvir coisas e a gente às vezes nem percebe. Fala, Rê. Sobre esse ponto que você falou, eu acho que realmente é uma característica que não só as mulheres, mas eu acho que as mulheres fazem mais, né? Elas sempre se justificam mais, sempre pedem mais desculpas e acabam, talvez, em alguns momentos, nem introspectando, recebendo o elogio, né? E o feedback, porque também a régua está lá em cima. E aí, só puxando um pouco para essa questão do feedback, não só do feedback positivo, né? Mas em alguns momentos a importância de você saber o momento de transmitir aquela informação, né? Então, às vezes você sai de uma reunião super dura, que não necessariamente você foi mal, ou alguém do teu time foi mal, né? Ou seu par, poxa, mas foi uma reunião dura, foi uma reunião de embate, de maior argumentação, de crítica. Não quer dizer que você não tenha feito um bom trabalho, o trabalho foi muito bem feito. E às vezes a gente se pega, eu já tive essa experiência um pouco, e era só o que eu queria compartilhar, você remoe aquilo logo depois, né? Ou você divide, puxa, nossa, foi pesado, né? Então, eu tento fazer alguns exercícios que, quando isso acontece, até com algumas pessoas do meu time, na outra casa que eu tinha e aqui, que olha, não vamos falar sobre isso hoje, vamos descansar, vamos guardar, pensa, vai tocar tua vida agora, amanhã a gente senta, vamos falar um pouco sobre essa agenda. Porque às vezes aquela emoção e aquele peso fazem com que a gente até não consiga fazer a reflexão adequada, de, puxa, não quer dizer que o feedback não tenha sido bom, ou que ele precisaria ser bom, ou os objetivos não tenham sido atingidos. É o que você falou, às vezes uma reunião de conselho é uma reunião pesada, às vezes uma reunião de orçamento é uma reunião pesada, às vezes você tem questionamentos, embates que foram ali, né, pesados, e às vezes a outra pessoa não tem tanto tato, e não vai depois te falar, pô, legal, excelente trabalho que vocês fizeram, ainda que tenha sido pesado. E se você, às vezes, naquele calor da emoção, entra no remoer aquele sentimento do peso, você deixa até de curtir o quão importante foi preparar-se, dedicar-se, e ainda que não tenha sido tão suave e doce, os objetivos foram cumpridos e a gente precisa ter orgulho disso, né? E às vezes, no calor da emoção, a gente fica remoendo coisas e falando sobre sentimentos que não fariam sentido ali. Então, parar e descansar um pouco a mente, as emoções, e só voltar a falar no outro dia, nos ajudam até a dar o feedback correto. Se tem pontos a melhorar, ótimo, vamos melhorar. Mas de uma maneira, acho que mais adequada, tanto para nós como para o time. E o exercício do perguntar para alguém numa reunião, eu acho muito, muito importante. De, poxa, você sentiu isso? Você, né, perguntar para alguém que você confia, o que você achou? Né? Seja alguém do teu time ou um amigo entre nós, né? Poxa, você achou que foi legal mesmo? Você achou que isso é muito bom? Isso é muito bom. Isso ajuda muito. Muito, porque se você está apresentando, ou se você é responsável pela reunião, você está num papel. Você precisa ter um outro olhar. Um outro olhar. Senão, você sabe que você foi o desgaste de estar ali, mas um outro olhar te leva a uma outra perspectiva. E é importante, às vezes você não foi bem mesmo, ou às vezes você foi muito bem. E esses mecanismos, hoje a gente está num processo aqui, essas 2 horinhas, de falar de autoconhecimento. Então, às vezes deixa uma noite de sono. Eu preciso respirar. Eu não vou dar esse feedback para o meu time hoje. Eu não estou bem para dar esse feedback. A gente precisa ter esse conhecimento. Mas eu tenho que dar? Não tem que dar. Você tem que dar a melhor mensagem. Você vai dar a melhor mensagem estressada, com as suas emoções no pico, essa pessoa vai compreender completamente equivocado o que você está passando. Então, às vezes, dar 2 passos atrás, respirar, gente.
pedir ajuda e não ficar nessas conversas internas, que a Rê trouxe muito é isso, que a gente sai e fica aqui, ó. Rau, 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 deixa, aí leva para casa, atrapalha tudo, fica um caos. Calma. Se a gente pensar, assim, eu brincava, né? Eu falava, gente, é só shampoo. É só shampoo. Eu preciso ter essa consciência que é só shampoo. Eu preciso parar, respirar, voltar para o eixo, porque para fazer shampoo eu preciso estar bem. Então, mas não posso levar aquilo a ferro e fogo. E a gente leva. A gente, como mulher, pior ainda do que homem. O homem vai tomar a cervejinha dele depois, tranquilamente, uma reunião difícil, gente. A gente é capaz de ir no carro dirigindo para casa chorando. Somos diferentes. Desse mal eu não sofro. Você vai tomar cerveja? Eu vou. Ô, Kátia, eu acho que eu tomo até duas. Só e tomo cerveja. Eu tomo até mais. Eu também. Eu até tomo mais de uma, inclusive. Desse mal eu não sofro mais. Se tiver que beber todo dia, vai todo dia, mas eu não vou sofrer. Mas é um aprendizado. É um aprendizado. E eu acho que a gente precisa, que é um pouco disso aqui, que a gente está falando, você tem esses 2 minutos, mas aonde que você está nesse ciclo? Se numa área de conforto, né? Como é que você está segura com isso? Numa área de medo, numa área de aprendizado ou numa área já de superação? Isso aqui é muito importante para a gente ver em que momento a gente circula, em que ciclo que eu estou, para ver se eu dou um passo atrás, se eu não dou, se eu não estou indo à frente, porque eu estou com muito medo, eu estou numa área de conforto, eu não estou indo, eu estou sendo provocada e não dou conta, acho que eu estou com muito medo e não estou pedindo ajuda. É muito importante saber. E você vai estar nesses momentos em situações bem distintas. E em casa você pode estar lá na superação, no trabalho você está na área de conforto, você como mãe está numa área de medo horrorosa. Então, é importante a gente ver em que momento a gente está e como é que a gente reage. Isso é autoconhecimento, isso é inteligência emocional, gente. Não é blá, blá, blá da inteligência emocional. Para mim, inteligência emocional, eu gosto de resumir assim, se eu consigo controlar as minhas emoções, para eu não sair do meu eixo, para eu não ir no lugar que eu não quero estar, porque eu já estive e achei ruim. Esse é o ponto. A gente precisa dar nome a isso. Eu ficar chorando, voltando para casa de uma apresentação, isso não me ajuda em nada e não muda a ponteira do negócio. Mas se eu já estou chorando, já passei do meu limite. Então, como eu paro 2 passos antes e falo, por que eu estou com um nozinho na garganta? Eu brinco, língua no palato, vou olhar para uma luz e vou chamar alguém para me ajudar. A gente precisa fazer isso. Isso não é só para cima, gente. Quanto a gente se estressa com o time, com os nossos pares. Então, a gente precisa tomar conta disso. E quando a gente se conhece, melhora muito essa relação com o outro. Então, a gente vai mandar esse material, assim, são algumas ferramentas que eu falei que eu trago da primeira e vou trazer sempre, assim, cara, onde você está? Para e pensa. Tá? Quando eu falei, acordei 3 da manhã numa zona de medo horrorosa. Mas será que era por causa disso aqui? Não, eu sei que depois, quando eu parei e pensei, por que eu estou assim? Eu estou com outras questões. E eu não vou deixar isso abalar. Então, é isso separar. Porque, lógico que outras questões me afetam. E aí eu consigo tirar e voltei a dormir, sabe? Tranquila. Mas eu precisei parar. A gente precisa estar alerta às nossas sensações. E, às vezes, a gente está no automático. No automático. E aí, fingir tá bem. Não adianta fingir tá bem, gente. Quem aqui finge que está tudo bem? Aqui a gente já compartilhou algumas situações, mas eu gosto de colocar aqui, assim, por exemplo, tem muita mulher que fala que tem muita dificuldade de pedir aumento salarial. Alguém aqui já pediu? Ah, a maioria fez assim. Porque a Ju já. Eu pedi uma vez na minha vida inteira. E eu acho que foi a coisa mais difícil que eu já fiz, tá? Importante falar isso. Por que é mais difícil? O homem, sem estar preparado, ele pede. O que eu tinha de gente batendo na minha porta, muito mais homem pedindo aumento do que mulher. Não sei como a Ju vê isso aí. Mas a mulher espera o reconhecimento, eu acho que sem pedir. E o homem, ele sente-se sempre merecedor de pedir. E isso é muito ruim, a gente precisa se sentir nessa coisa dos eu tenho que pedir também, eu me sinto merecedora também, eu não preciso ir lá e esperar que alguém vá me reconhecer.
Se você acha Eu que acho está que é fazendo um bom. bom trabalho, você tem que pedir. Mas eu acho que é bom. É muito bom quando você é surpreendido. Você sabe da sua entrega, Sim, mas você claro. é surpreendido com um aumento, com Mas uma quantas promoção. vezes É alguém te maravilhoso. surpreende? São poucas. Mas quantas vezes você também foi dono, piloto da tua carreira, do que você quer, da onde você quer chegar, e de conversas francas, cara, eu quero para cá, eu estou fazendo isso, o que eu preciso, eu acho que eu não estou bem colocado aqui. Você fazer perguntas até para você ouvir. Você está achando que você não ganha bem. Então, deixa eu te dizer, você ganha super bem por isso. Baixa a tua expectativa, você não vai ter aumento. Quantas conversas eu tive que ter muito sincera, com pessoas que achavam que tinham que ganhar 50% a mais. Eu falei, de onde você tirou isso, amor? Vamos sentar aqui. Então, esse tipo de conversa você precisa também ter, porque senão você fica frustrado. Aí vê as pessoas reclamando da empresa e não sabe por quê. É isso. E aí, olha o que você falou, uma coisa importante. Foi muito difícil eu pedir aumento. Caramba, não pode ser. Não pode ser. Você está trabalhando. Se você está com esse ímpeto, você acha que você está entregando alguma coisa. Então, vamos ter uma conversa sobre a sua qualidade, a sua entrega, e, consequentemente, vai vir. Às vezes a empresa não está bem, às vezes não tem orçamento, às vezes não é o momento, às vezes tem vários outros cenários que não vai dizer que você não merece ou não, mas tem outros cenários que a gente precisa olhar. E eu vejo isso, ainda tem muita mulher com dificuldade de falar sobre isso. Fala. Eu acho que que a gente talvez coloque isso numa estrutura muito simples da conversa, né? Então, é só sobre isso, é só sobre pedir o salário. Talvez não coloque numa estratégia de, bom, eu faço isso, estou ganhando isso, já estou um determinado tempo, estou precisando de mais. Se eu vou aqui, vou tentar pedir porque é o que me mantém mais tranquila na organização para os próximos desafios. Se não, né, eu vou tomar outras decisões, vou pensar esse caminho, inclusive sair da organização. Então, parece que a gente só olha o fator eu vou pedir e aí né, a conversa talvez vira o tudo ou nada e automaticamente uma desmotivação. E não esse é um plano 1, né? Se não vier, tudo bem, eu tenho esse plano, esse daqui, tudo, né? Não faz de uma forma mais estruturada. Beleza? Deixa eu passar aqui. Isso a gente já falou, né? Do conhecimento da inteligência emocional, isso afeta muito. E principalmente, eu falo, cada vez mais que eu me conheço, fica mais fácil a minha relação. Fica mais fácil eu saber fazer as perguntas certas para eu ter as respostas que eu quero. Perguntas é muito mais importante, eu falo, do que as respostas. Porque se a gente não sabe fazer as perguntas certas, não vê a resposta que você quer. Então, e aí a gente se conhecendo, acho que a gente aprende a fazer as perguntas corretas aqui. Tinha um breakzinho de 5, a gente começou atrasado. Vocês precisam ou vamos seguir para a gente tentar acabar no tempo? Pode ir? Adoro. A Erika é maravilhosa. Vamos embora. Toca isso aí. Eu vou precisar, gente. Mas acho que podem ir seguindo, eu já acompanho. Posso? Pode, vamos? segue aí. Então, tá. O que a gente vai falar agora, que eu estou falando o tempo inteiro de autoconhecimento? Como eu me vejo? Vocês têm clareza de alguns pilares que é importante você ter clareza sobre você? Vocês fazem? Já fizeram linha do tempo, da vida de vocês, tanto de trabalho e vida, e colocar esses diferentes fatores, você ter isso muito claro? Honrar a tua história, seus valores, qual é o teu propósito? Que pessoas são importantes na sua vida e quanto você é importante na vida de outras pessoas? Quais são os seus pontos fortes? Que pontos eu tenho para desenvolver? Esse mapa aqui vai te dar tanta segurança para você amenizar suas crenças limitantes, amenizar sua impostura, e muita gente esquece disso aqui, principalmente da história, gente. Você chegou aqui por uma história, por outras pessoas e por tudo que você aprendeu no caminho. E a gente não honra isso. A gente vive só aqui. E nem o aqui, a gente está pensando só no amanhã. E o amanhã depende de ações que são feitas hoje. E ações feitas hoje são baseadas em experiências que você trouxe de lá, certas e erradas. E aprender com isso também. E eu acho que a gente não fala isso muito no mundo corporativo. A gente pouco conta nossas histórias, a gente pouco fala do que são valores para mim. Porque cada um sai de um ponto de partida, gente. Cada um sai do ponto de partida. E isso aqui tem muito a ver, não só, nós estamos aqui num grupo
de brancos, né? Brancos, privilegiados. Quando a gente faz um recorte social, quando a gente faz um recorte de raça, um recorte de pessoas com deficiência, são outros pontos de partida. E a gente precisa entender isso, gente, para saber por que as pessoas funcionam dessa forma. Então, é muito importante vocês honrarem a história, lembrarem. Eu gosto muito dos meus processos de mentoria, eu falo assim, pega todas as... Você já leu suas avaliações lá do passado? Você está repetindo o que delas, que você não está se dando conta? E muita gente se surpreende. Nossa, eu faço a mesma coisa do que o meu primeiro chefe falava quando eu era sei lá o quê. E o que você está fazendo com isso? Você precisa fazer algo com isso. Ou você olhar avaliações e perceber, caramba, como eu pensava. Ou como a Maju trouxe hoje, cara, eu acho que eu estou demorando para aprender, mas o quanto você está aprendendo e o quanto te trouxe até aqui, até para ter a maturidade de dizer, caramba, eu estou no processo de aprendizado. Eu vou errar. Vocês vão errar, tá, gente? Todos os dias. Como mãe, mulher, em relacionamento, como amiga, como filha, a gente vai errar. Isso é a coisa mais certa do mundo. Mas como eu lido com isso? E a história traz muito isso, de como a gente lida, de como a gente aprendeu a lidar com isso. Quais são os nossos valores? Eu falo muito de sonhos também. Onde você quer chegar? A Milhares é o caminho. Não sei se ele é o fim disso. Ele é um caminho para isso. Como é que você cuida disso? Como é que você cuida desse sonho? Que vai junto com o pessoal e profissional. Então, gasta um pouquinho, né, que eu falo, coloca isso no to-do para vocês. Eu acho que é importante vocês terem esse processo. E mulheres não param para fazer isso. Não param. E deveriam. Deveriam se honrar com muita coisa. Porque isso fortalece a nossa autoestima, gente. São exercícios. Ai, coisa chata, Renata. Puta, demorei, aprendi assim. Fazendo, conversando, trocando, tendo referências. Eu falei com vocês no processo de mentoria que vocês vão entrar. Vocês precisam ser mentoradas também. Vocês precisam aprender nesse processo. Vocês precisam ter mentores também para ajudar vocês. Não sei se vocês têm. Vocês vão ser mentoras, mas vocês também precisam ser cuidadas nesse sentido. Vocês têm, às vezes, o mesmo questionamento dos mentorandos que vão sentar com você. Vocês têm que estar preparados para isso. E para preparar para isso é pedir essa ajuda. E pode ser gente de dentro, gente de fora. Eu sempre tive mentores dentro da empresa onde eu trabalhei, mas eu tive pessoas que são referências e eu fui atrás buscar para aprender. Lógico, no meu segmento de RH, no meu mercado, eu queria ter essa referência, mas de pessoas que eu admirava, principalmente sobre propósito e valores. Eu aprendi como é que chegou até ali. Isso vai ajudar muito a vocês terem mais autoconfiança e a controlar as inseguranças, as crenças limitantes. Não deixe de fazer esse exercício aqui, de pensar sobre isso. Às vezes a gente faz muito isso, adora fazer isso em team building, né? E aí acha que vai resolver em 2 dias tudo. Não vai, gente. É a partir do terceiro dia que a gente vai ver o que vai fazer com aquilo. E a partir de como é que você vai mudar o seu comportamento a partir do que foi discutido no grupo, tá? Então, começa a se colocar como o centro também de, cara, o que eu tenho que fazer para as coisas mudarem, para as coisas acontecerem. Tá? Não deposita na mão do outro, não. Que essa mudança vai vir de vocês, esse aprendizado todo, tá? Isso aqui que eu falo para vocês, já falei muito. Vocês se separam? Como é que vocês acham que vocês refletem no trabalho, na família e com os amigos? Precisa ser 5 minutos, mas em vocês. Vocês acham que é o mesmo comportamento ou vocês têm posturas um pouco diferentes? Ou as mesmas crenças e postura estão nos 3 caminhos aí? Ou não? No meu caso, eu vejo que eu sou diferente em cada núcleo, tá? Até mesmo porque eu blindo muito questão trabalho e família, principalmente. Eu não deixo um entrar dentro do outro. É uma preservação minha. Não te gasta muita energia, não? Olha, pode ser até que sim. Eu vou refletir sobre isso, tá? Mas é uma forma que me traz serenidade, entendeu? Eu não levo as dificuldades dos ambientes para os mesmos ambientes, entendeu? Eu faço tipo um bloqueio, é um bloqueio mesmo.
Não vou falar se é certo ou se é errado, eu vou refletir, tá? Não existe certo e errado. É o que é bom para você. É o que é bom para você. Hoje, o que é bom para você. Hoje eu me sinto bem assim, entendeu? Então, assim, quando eu saio da empresa, eu saio da empresa. Então, agora eu vou viver meu ambiente lá fora. E quando eu estou em casa, eu estou em casa. Então, eu não trago meu ambiente de lá para cá. Que bom que você consegue fazer isso. Não sei, como eu te falei, eu vou fazer uma reflexão que eu não sei a qual custo. Não sei te dar essa resposta agora. Acho que é importante você pensar sobre isso. Rê? Eu não sou essa pessoa que não leva. O que eu sou, o que acontece no meu trabalho, reflete diretamente na minha vida em casa ou pessoal. Meu marido, a gente... Não sei se também porque a gente está juntos há muito tempo, são 26 anos. A gente tem formação na área de saúde, né? A gente se conheceu ainda na faculdade, ele é médico, eu sou enfermeira por formação. Então a gente sempre trocou tudo. A gente sempre trocou. E o trabalho fazia parte da vida social, porque os amigos na área formados, muito, não sei se é comum para todo mundo, mas a gente fala muito sobre o dia a dia ali, no hospital, no consultório. Então, tipo, é normal você ficar falando do trabalho. E eu que acabei desenvolvendo uma carreira muito corporativa, e o meu marido, apesar de médico, ele é empreendedor, então isso também sempre fez parte da nossa relação. A gente sempre falou muito sobre trabalho. Puxa, o dia foi péssimo, foi uma merda, não gostei, tô chateada. Olha, não fala comigo agora. Em vários momentos, assim, não fala comigo agora, ou preciso da tua ajuda, me ajuda aqui. Você acha que eu podia fazer diferente? Eu e ele, assim, então isso faz muito parte do nosso dia a dia. Não consigo fazer essa separação que a Erika, não sei se felizmente ou infelizmente, porque eu não vejo como um negativo do nosso ponto de vista. A gente lida muito bem com isso. Mas tem um momento que, de fato, eu separo 100%, que é quando eu estou no esporte. O esporte é uma ferramenta muito importante para mim e é uma paixão que eu tenho. Então, eu equilibro muito bem o trabalho e até as questões pessoais no momento do esporte. Acho que talvez a Maju, que me conheça um pouco melhor, possa até validar isso, assim. A prática do exercício, ela é muito importante para mim. Eu sou egoísta, tanto com a minha família, com o meu marido e com os amigos e no meu trabalho, se eu tiver que ser para garantir aquela 1 hora para mim. Eu vou dizer não para tudo para estar ali. Mesmo que eu não esteja ali 100% mentalmente, mesmo que o trabalho esteja me matando, que a minha família esteja me matando, eu estarei ali. Porque é onde eu consigo desligar e falar, puxa, aqui sou só eu, aqui é a Regiane. E é a minha válvula, inclusive o meu elemento de se eu não estou conseguindo fazer, algo está errado. Então é uma forma de eu me chamar e de olhar para mim e falar, eu estou olhando para mim neste momento aqui. Então, quando há um desequilíbrio ali, é ali que eu percebo se ninguém chama a minha atenção, né? Mas acho que cada dinâmica, né, realmente tem a sua. Cada um vai achar isso, e você acha, porque assim, é importante estar essa 1 hora com você. Esse é o entrar no eixo, entender os gatilhos e entrar no seu eixo, que você precisa. E não quer dizer que você não vai pedir ajuda, como você falou. Não é isso, mas você tem essa 1 hora. Cada um faz essa 1 hora, ou o que for, forma diferente. Então, é o que eu falei para ele, não tem certo e errado, mas vocês precisam estar também, o autoconhecimento. Aí não depende do outro, depende de você, não vai ter jeito. É você. Renata. Eu acho que eu tenho um mix, assim, né? Eu acho que a gente troca muito em casa, acho que meu marido me ajuda no que eu preciso, mas no trabalho eu sou a que tem que segurar, sustentar, proteger. Então, se você tá puta, você não vai demonstrar pro time que você tá puta, mas isso acaba refletindo em alguma hora em casa, que é onde dá um estopim e você estoura, onde você vai reclamar e você vai ser a mãe brava, porque você, tipo, no final você tá esgotada e ali é onde você tá no seu ambiente na sua zona de confiança, onde você pode ali ser como você está sentindo, e é o copo explodir, assim, é o copo extravasando porque deu. Mas eu sinto e vira um looping, porque aí de novo você vai manter, você pode até falar alguma coisa ou outra, mas você não vai levar, e se acontece alguma coisa em casa, eu não levo pro trabalho.
Então eu consigo fechar ali a porta e falar, não, tá tudo bem aqui, mas vira um papel. É o papel Renata funcionária, papel Renata mãe, esposa e tudo mais, e aí vai. Acho que é a Lu, né? Acho que assim, não tem como não deixar refletir, né? Porque somos uma pessoa só. Então, por mais que a gente tente esconder, alguma coisa leva, né? Não tem como. Mas eu queria trazer um pouco a seara amigos, né? Acho que também, dependendo da fase da vida, né? Você tá mais ou menos com os amigos, né? Enfim, quando, né, você começa a ter filhos, enfim, você acaba tendo menos tempo para você e às vezes os seus amigos viram os pais dos amigos dos seus filhos também, né? Então muda um pouquinho os grupos. Mas eu acredito que com os meus amigos é onde eu sou mais eu, porque eu não tenho responsabilidade sobre ninguém. Né? Então, quando você está na empresa, por mais que você seja transparente, né? Muitas vezes você tem, eu preciso proteger meu time, né? Não posso, tenho que passar essa mensagem de uma outra forma, né? Então, vou segurar aqui um pouco, né? Quando você tem esse papel de líder. Quando você está na sua casa, no meu caso, eu tenho as crianças, né? E com idades muito diferentes, né? Então, fala, putz, também não minha filha, sei lá, não tem idade para eu dividir isso aqui, então eu também vou ter que fingir alguma coisa, não dá para ser 100% transparente. E com os amigos, não, acho que você não tem nenhuma responsabilidade, né, sobre eles. Então eu sinto que é o momento que, tipo, deixa eu respirar aqui e deixar fluir, né, e ser ouvida ou ser acalentada, enfim, então eu enxergo um pouco dessa forma. Maju e depois a Catarina. Da Lu, assim, ela fala sobre a questão da filha, né, a idade, né, e aí eu falo, eu acabo trazendo, né, eu não separo, e eu sou totalmente minha cara de estudo, né, eu sou uma pessoa bem transparente das minhas frustrações e alegrias, mas eu acabo dividindo bastante com a minha equipe, porque para mim eu acho que cria uma troca, né? Então eles sabem o que eu estou passando e eles também podem dividir, né? E assim eu também sei exatamente o momento de vida que eles estão, né? O que eu posso ajudar. E tem uma coisa que eu acho que é muito interessante. Tem uma pessoa aqui nesse grupo que da minha vida pessoal, né? Ela tem o próprio caos dela, mas tem uma pessoa nesse grupo aqui que sempre pega meu olhar quando ele tá cabisbaixo e sempre me pergunta, tá tudo bem? E eu sempre falo, problema de família. Mas aquela, eu não vou entrar no detalhe, né, da família, mas sabe esse carinho, sabe? Espero que essa pessoa saiba de quem que eu tô falando, mas é uma pessoa que várias vezes já me perguntou se tá tudo bem e eu falei, não é um tema pessoal, mas só aquele sorriso, só aquele olhar já faz uma diferença. Só a gente entender que alguém conseguiu ler, Maju. Assim, alguém conseguiu entrar numa coisa que a gente acha que está escondendo muito bem. Eu também sou muito transparente, mas eu também tinha pessoas que me ajudavam muito no olhar, já me olhavam e falavam, você não está bem hoje. E eu acho, não sei para você, mas CRH, a gente parece que tem que estar bem todos os dias. Porque como fica uma imagem de que a gente aqui cuida de todos vocês. Eu já abandonei essa há muito tempo. Há muito tempo. Eu falei, olha, eu sou igual, eu choro, eu frustro, eu tô chateada com o mesmo chefe que você. É a mesma coisa, mas colocam a gente num lugar muito ruim nesse sentido, né? E aí, quando eu achava que a pessoa tinha coragem de falar, nossa, estamos quebrando mesmo, que bom que você está vendo, e eu falava mesmo, não, estou bem. Por isso que eu acho que esse grupo precisa se ajudar nesse sentido. Porque às vezes é só isso, às vezes é um olhar, já ajuda o dia, né? Já ajuda o dia, já faz diferença para as emoções, que até que eu botei aqui. A gente vai estar sempre nisso, no vermelho e no verde, o tempo todo, gente. Então, como é que a gente se dá conta disso? Catarina? Eu ia só contribuir um pouco. Eu sou uma pessoa muito transparente, né? Eu acho que no final eu acabo separando as coisas da casa do trabalho, mas eu tento, no trabalho, criar alguns portos seguros, algumas amizades que a gente possa também se desmanchar para essas pessoas, porque estão vivendo as mesmas situações que a gente. Eu sou muito moleca, e demorou muitos anos para eu não segurar o meu lado moleque,
no corporativo. Eu sou uma pessoa expansiva, eu gosto de conversar, eu gosto de rir. Eu sou quinta série B repetente. É isso. E antes eu tinha muita vergonha de dizer, eu trabalhei 4 anos no mundo financeiro, então não era permitido falar, não era permitido de sorrir, eu sou estatística, então estatístico então não poderia mesmo isso. Na minha turma de estatísticos, foram 7 estatísticos que a gente brinca que tem tipo A e tipo B. E eram tipo B que falavam, conversavam com as pessoas e olhavam nos olhos. Tipo A era o autista que não olhava, babava e entrava naquelas pirações. Então, eu sempre lutei muito com isso. Às vezes, meus feedbacks eram assim: você é um excelente profissional, mas você fala muito. Você é muito expansiva, você conversa com as pessoas. E eu dizia, gente, mas eu sou uma pessoa de pessoas. E quando eu fui trabalhar na Pharma, no começo eu ainda tinha esses feedbacks, mas depois, quando eu fui trabalhar como BD, em novos negócios, que tinha que falar com as pessoas, se relacionar, isso era o seu trabalho. Eu dizia, gente, eu encontrei o trabalho da minha vida, eu sou paga para conversar com as pessoas, eu adoro isso. Eu sou paga para fazer amizade com os outros e dessas amizades trazerem negócios. Isso é ótimo. E eu disse, que profissão maravilhosa, como que eu não descobri isso antes? Porque antes eu me sentia frustrada de separar, eu tinha muita energia para fazer a Catarina não ser aquela pessoa que ela não era. Estava se enquadrando numa Exatamente, caixa. numa caixa. E isso, essa coisa de me tolher era muito difícil para mim. Às vezes, muita gente, eu tive vários líderes que chegaram para mim, vários chefes disseram, olha, Catarina, você precisa amadurecer, porque você brinca muito. Aí eu ficava pensando, cara, mas é que é um ambiente tão difícil, eu passo o dia inteiro aqui, muito mais que a minha família, e eu brinco, porque para trazer leveza às vezes. Aí as pessoas falavam, não, mas você é o brinca estereótipo, demais. né? Que a gente Era o falou estereótipo. Lá, você brincar, você vira uma pessoa que não entrega resultado. Que não entrega resultado. E eu sempre entreguei resultado, só que por conta disso eu ficava, meu Deus, como eu sou moleca, eu tenho que fazer mais coisa ainda para poder superar essa coisa de brincar, né? Porque as pessoas vão achar que eu não estou trabalhando. E então era pior, eu me cobrava, eu ficava exausta de tudo. Depois, com o tempo, eu disse, quer saber, eu não quero mais saber, não. Vou brincar, vou sorrir, eu sou essa pessoa, e quem quiser que me aceite. E hoje até e até minha equipe fala muito isso, assim, brincando. Às vezes a gente vai tomar café, todo mundo tá rindo, a gente tá brincando. E os meus colaboradores falam muito isso para mim, Kátia, eu gosto de trabalhar com você porque a gente tem um ambiente seguro, a gente brinca, a gente ri, mas a gente está entregando. Eu gosto de ser quinta série B repetente, é isso. Você tocou no ponto, é a questão da segurança psicológica, é poder ser quem você é no ambiente de trabalho, sabendo que tem momentos para brincadeira e momentos para não a brincadeira, e vai adequar isso. Não precisa ser pesado, né, gente? Não precisa ser pesado. Acho que a gente e não pode te diminuir isso, né? Eu acho que é o mais importante. Não pode ser um defeito. Exato. Esse estereótipo, dizer que você não está entregando porque você brinca muito. Depende, gente. Depende. Eu prefiro a brincadeira do que você ter os passivos agressivos que o mundo corporativo tem bastante por aí. Exatamente. Todos muito fofinhos, maravilhosos, que coisa linda. E destruindo as pessoas com assédio moral, psicológico. Velado. Não fiz nada, que isso, nada. Eu prefiro. Vamos na brincadeira ou vamos falar as coisas como tem que ser faladas aqui. Tá? Gente, estamos chegando para o final, que eu não quero até respeitar o horário de vocês, mas eu falei da amígdala lá atrás, eu não sei quem aí nunca tinha ouvido falar. Isso é uma parte primitiva do cérebro. Então, quando você está numa situação de luta ou fuga, ela é acionada. E aí a gente fala de sequestro da amígdala. E aí, ela sendo acionada, estudo, são 200 segundos, são 3 minutos e meio para conseguir ativá-la. E se ativa, você entra num estresse enorme, ou para você resolver e fazer com que aquilo ali acabe, ou você entra numa crise de ansiedade muito grande. E aí, perceber quando você está entrando, quando alguém está sequestrando sua amígdala ou você está deixando ser sequestrada, para você dar 2 passos atrás e não entrar num processo de ansiedade, ou nessa coisa de fuga e luta, de querer resolver as coisas, atropelar, impulsividade, e tem coisas que acionam a gente. O problema é que a gente não percebe.
E aí, quando a gente começa a perceber, a gente começa a dar conta dessas emoções e começa a dar 2 passos atrás. Eu não sei se vocês já falavam sobre isso, já viram? Quem não tinha escutado falar sobre isso aqui? Catarina e Érica e Luciana. Dar nome às coisas, né? A gente começa a dar nome às coisas. Então, quando algo já começa a te tirar do eixo, percebe. Opa, eu estou no sentimento de que eu tenho que resolver, da luta, da fuga, essa sensação, quando você está em perigo, é isso aí. Então, o que te aciona? O que te dá o gatilho no trabalho? O que te dá o gatilho, quem tem família, você começar a perceber e se antecipar. Esse é o ponto. O tempo todo que a gente falou aqui é como que a gente consegue se antecipar e perceber o que tira vocês do eixo. É isso. Como o autoconhecimento vai ajudar vocês a não saírem do eixo. Vai sair? Lógico que vai. A gente é humano. Mas quando a gente sabe, a gente consegue perceber. E consegue. Eu tenho pessoas que me sequestram a minha amígdala sempre. Eu sei. Pessoas que eu trabalhei, amo de paixão, mas me deixam num lugar muito errado. Muito errado. Eu evito. Super evito, ou passei a não trabalhar ou fazer algumas coisas juntos. E não é que eu não vou falar, não vou, mas aquela pessoa me tira do eixo. Eu tive chefes que me sequestravam sempre a minha vida, que eu falava, meu Deus do céu, hoje é o dia. Aí eu vou dar 2 passos, eu vou lá respirar, eu vou parar, eu vou tomar lá um chopp, eu não sou do café, mas eu vou tomar meu mate, ou eu vou conversar com alguém para voltar para o eixo. O importante é vocês entenderem quem faz isso com vocês. Tá? Não quero passar muito, depois eu vou mandar esse material para vocês. Se ficou alguma dúvida, sempre tem isso aqui para vocês avaliarem cada encontro, mas eu gosto muito, vocês vão avaliar depois, mas como é que vocês saem daqui? Como é que foi o dia? Essas 2 horinhas, o que ficou para vocês? Algo que, não, acho que tem que melhorar, faltou alguma coisa, eu tinha uma outra expectativa. É super importante ouvir vocês para a gente. Ixi, travou os minutos finais. Nas costas, né, gente? A gente falou hoje. Tinha travado. Travou? Vocês estão me ouvindo? Agora voltou, agora sim. Como é que vocês saem daqui? Queria que vocês avaliassem, mas como foi essas 2 horas? Para quem começou hoje, o que ficou? O tom, o jeito? Vocês, comunidade, como é que vocês se sentiram de estar conversando entre vocês? Foi ótimo falar no dia, porque a gente vendo, pelo menos não sei se a Flávia vendo, eu ficava assim ontem. Eu concordava como se estivesse ao vivo. Hoje, pelo menos. Exatamente. Hoje, pelo menos, você externou, né? A gente trocou, É importante, super importante isso. E essa troca, eu não sei se vocês tinham expectativa, né, de ser muito mais teoria. O aprendizado está na vivência, tá? Em vocês trazerem essa vulnerabilidade. E é um exercício, eu acho, começar a falar. Tá? Quando a Maju traz, tem alguém aqui que me toca, isso para mim é lindo. Para ela é bonito, para a pessoa que sabe que foi, marca, é isso. Acho que vocês precisam e eu vou tentar facilitar isso ao máximo que eu posso, porque é esse legado que eu acho que vocês têm que deixar para a empresa, para a vida de vocês, sabe? Mas eu queria ouvir como é que foi. Bom, vou falar, né, de quem não estava, como a Ria comentou, é muito bom estar no presencial, né? A gente não perdeu a discussão pela aula gravada, mas é muito diferente a gente poder aqui, né, se colocar e ouvir ao vivo. Acho que ficam pontos que é preciso, como a Érica falou, refletir, né? Fiz algumas anotações, principalmente no sentido de olhar para as crenças, né? E acho que ficou ali para mim, foi um ponto, nossa, quais são as minhas crenças, sabe? Quando a gente, você traduzir isso, né? Depois com a Lu trazendo os exemplos, eu falar, então tá, então eu tenho que olhar por essa perspectiva, o que é crença, né? E como que ela pode me ajudar e me atrapalhar. Eu acho que tem questões ali, quando a gente fala dos valores, eu tenho muito claro isso para mim, né? Quais são os meus valores, o que é negociável e o que não é, né? Então, isso é o que vai ditar a minha trajetória, onde eu estou e onde eu quero estar, né? Isso, acho que a gente não pode perder de vista.
E a questão do misturar o ambiente de trabalho com família, eu brinco com o Thiago hoje, né? Como ele está fora do mundo corporativo, eu uso ele como meu coaching, né? Então, vem cá, vê o que eu estou pensando, né? Ele não conhece ninguém, então ele não tem viés. Ele falou, olha, talvez é isso e aquilo, então acho que isso ajuda nós dois, né? Ele nessa questão da recuperação e tudo mais, e comigo de ter um olhar de fora do que a gente está vivendo, né? E validação e reconhecimento também me encaixo muito aqui. Eu sou aquela, né, que é importante ter o tapinha nas costas, mas a gente vai substituindo pelas colegas. Eu tenho aqui as colegas que eu sempre pergunto como que foi a apresentação, como que foi, né? Ficam ali como os olheiros das reuniões. Então, eu fico muito feliz com esse encontro e com essa oportunidade de aprender, né? A gente não tem resposta para tudo e está tudo bem. Como fala a Renata, essa frase da Renata, está tudo bem. Está mesmo. E aproveitem, porque é um projeto lindo essa trilha que vocês estão fazendo. Uhum. É lindo o projeto para vocês. É um momento para vocês, de cuidado, sabe? É um momento de cuidado muito grande. Certeza com vocês. Acho que é lindo isso. Mais alguém? Acho que para mim o que ficou de hoje, e a gente fala muito, né? Mas a importância da inteligência emocional, né? Porque às vezes, nesse papel de líder, a gente não vai ser quem mais sabe, né? Mas talvez a inteligência emocional vai fazer a diferença, né? Para guiar as equipes, para, às vezes, quando tem áreas que de repente não entra no acordo, você traz um ponto de vista, talvez até mesmo de como lidar ali com o seu chefe, né? Ou até mesmo, putz, eu sei que até aqui ele não vai, então deixa eu fazer esse papel, vamos trocar aqui um pouco, né? Acho que se colocar nesse papel de vulnerabilidade também, então acho que a inteligência emocional é chave aqui. Muito, muito. Se eu puder trazer, eu acho que a gente trouxe hoje alguns temas, alguns elementos que talvez a gente também tenha tocado na última interação que a gente teve, mas a sensação que eu tenho é de um outro conforto, né, hoje, já num outro espírito, né, num outro lugar. E o que eu percebo, assim, interessante na troca com o grupo, é que eu também percebo que a gente está encontrando já nesse segundo encontro um ponto de equilíbrio, reconhecendo algumas complementaridades que talvez a gente não tivesse reconhecido nas colegas, alguns pontos de apoio que talvez hoje a gente identifique em uma e outra e fala, poxa, aqui eu já acho que, pô, que bacana isso, talvez eu possa tê-la me ajudando ali ou aqui, sabe? E eu acho que isso fortalece não só o nosso dia a dia, mas a conexão e a jornada que a gente está trilhando aqui. Então, é um pouco da reflexão que eu faço hoje. Para mim é uma honra estar com vocês. Eu aprendo muito essa troca, essas vivências, e é uma honra poder estar num grupo desse. Queria dizer isso para vocês. É bonito de ver. E para onde vocês vão levar da empresa, vocês têm que ter muito orgulho. Muito orgulho. Muito orgulho. E que a gente siga juntas aí. Mês que vem a gente está junto de novo.